This conference will now be recorded. Estamos online? Claquete? Não precisa. Bom, boa noite todo mundo online. Boa noite todo mundo que conseguiu chegar aqui, mesmo com o jogo do Palmeiras aqui na frente, da Libertadores e tudo mais. A gente sabe que Trânsito de São Paulo é sempre um desafio e parabéns aos que conseguiram chegar na hora. Sempre um prazer receber todo mundo aqui e, inclusive, online, para esses meetups. Para a gente é fundamental falar com as pessoas do mercado, falar o que a gente está pensando, o que a gente está vendo e, principalmente, ouvir, né, das outras pessoas o que vocês estão vendo, o que vocês estão vindo, quais as dúvidas, quais as ideias, quais as melhores práticas. Então, essa troca, esse bate-papo que a gente faz aqui, sempre lembrando que o Meetup não é uma palestra, né, é um bate-papo entre profissionais, entre gente do mercado que quer desenvolver essa carreira, que quer desenvolver essa profissão e esse mercado que é tão promissor aqui no Brasil, na nossa opinião. É um pequeno disclaimer aqui, obrigado pelos nossos advogados, só comentar que tudo que for falado aqui no Meetup, independente da pessoa ser da GFI ou não ser da GFI, não exprime nenhuma opinião oficial institucional da GFI, vai ser sempre uma opinião do profissional ou da pessoa que estiver falando, tá? Então, só em termos legais, tire isso da frente, pronto, feito. Bom, eu sou o Caco Santos, sou planejador financeiro desde 2013, tenho uma carreira de mercado financeiro desde 1990, quando entrei no JP Morgan, em 2001 foi para o ING, em 2008 para o Barclays. Principalmente no JP Morgan, eu tive várias passagens por Nova York, acabei morando por volta de 3 anos e meio lá, então não foi em planejamento financeiro, mas vivi bastante do mercado financeiro americano. Desde que eu fiz minha transição em 2013, eu já fui 3 vezes para os Estados Unidos em viagem em congressos, em 2015 e 2016 nos congressos do MDRT, que é o Million Dollar Round Table, que é uma associação basicamente ou que surgiu, na verdade, de vendedores de seguros de vida, né, e cada vez mais vindo para o mundo do mercado do planejamento financeiro e também embarcando pessoal de investimentos e outras funções no mercado financeiro. Essas convenções são convenções para 10 mil pessoas, então é um negócio realmente gigantesco. Brasil normalmente manda, sei lá, 600, 700 pessoas. É uma instituição que você precisa se qualificar para poder participar, tem uma produção mínima. Então, como no meu modelo anterior era muito mais baseado em venda qualificada, venda técnica, do que puramente planejamento financeiro, então consegui minha qualificação durante 2 anos e fui para lá. Ano passado fui no Study Group, lá no grupo de estudos que o Tobias organiza, vamos falar disso daqui a pouco. Fomos para Atlanta e Nashville, visitamos várias empresas lá, além de participar do congresso, e acho que o mais interessante, a gente vai falar muito disso aqui ainda, a abertura dessas empresas, como essas pessoas lá são abertas a falar de modelo, a falar de tudo que você quiser, né? As visitas lá foram já espetaculares, e coisa de 2 meses para cá, a gente ainda fez contato de novo com alguma dessas empresas que a gente foi visitar, os caras super abertos, dando muita informação, eu mandei 4 e-mails, né, para empresas que a gente tinha visitado lá, pedindo mais informação, pedindo um tempo deles. 3 delas responderam, gastaram 1 hora com a gente, né, cada uma, em tempos diferentes. Isso, assim, presidente da empresa, o cara super sênior, então, respondendo absolutamente tudo que a gente perguntava. Então, é muito bom a gente saber o que está acontecendo lá fora, porque os caras, principalmente nos Estados Unidos, estão 30 anos na frente da gente, como a gente já sabe, sei lá. Então, isso aqui é muito, muito importante da gente ver o que eles estão fazendo lá. E eu estou falando tudo isso porque o tema hoje é planejamento financeiro pelo mundo, né? Como atuam os principais players desse mercado. Então, por isso que a gente trouxe dois ícones, duas figuras muito carimbadas nesses mercados. O Tobias, que é professor aqui da nossa academia também, é um parceiraço nosso aqui da GFI, mas é uma pessoa que tem 30 anos, mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, sendo 12 no mercado internacional, né, fora do Brasil. Então, ele vai para esses congressos do FPA desde 2006 e organiza os grupos de estudos desde 2008. Então, sabe tudo, além disso, participa ativamente do FPA, que é o Financial Planning Association,
né? Então, em vários fóruns internacionais, mas também dos locais lá, conhece um monte de gente. E é muito engraçado, a gente fala disso, mas indo lá e indo no congresso, vem todo mundo, Tobias, hi, Tobias, né? Vem todo mundo, 2 beers, tal, e tomando vinho. Então, foi muito gratificante ver assim, o reconhecimento que ele tem com essas pessoas lá, e não é porque paga vinho para todo mundo, é porque realmente contribui com essas associações e contribui nas discussões e contribui para levar a gente para lá, a contribuição dele é de fato internacional, não é só aqui no Brasil, onde, aliás, é diretor da Planejar também. O Daniel, planejador financeiro desde 2010, e tem uma história muito interessante, porque ele começou neste mercado de planejamento financeiro, simplesmente no país mais regulado do mundo para isso, que é a Austrália. Então casou, foi para a Austrália, e vai contar a história dele aqui, mas de repente tornou-se planejador financeiro lá, onde ele ficou até 2013, voltou para o Brasil com a família, continuou atuando como planejador financeiro aqui, e no ano passado se juntou aqui a GFI, trabalha lá comigo também, a gente trabalha junto lá na GFI Itaim, e fazendo um trabalho fantástico com a gente aqui. Tem muito dessa experiência, né, super interessante da Austrália para contar para a gente então. Então, a gente vai ao longo desse bate-papo aqui, eu vou dar um tempinho para os dois se apresentarem, falarem um pouquinho mais dessas experiências internacionais e deles mesmos. Lembrando que é um bate-papo, o pessoal online, por favor, já vai mandando perguntas, vão pensando o que vocês querem saber da gente, principalmente dos nossos dois convidados aqui, e a gente vai fazer esse bate-papo aqui bem proveitoso. Tobias, começa contando um pouquinho aí da sua história. Obrigado, Caco. Obrigado pelo convite para a GFI, você, o Leanderson, ao nosso amigo Daniel aqui, que estamos em parceria, e todo mundo que está escondido atrás da câmera aí, né? O Janser Boy e outros. É um prazer estar com vocês aqui. O Caco falou em Libertadores, então acho que Libertador aqui não é nem o jogo Libertador, é a gente poder desenvolver carreira juntos, desenvolver uma profissão no mundo, e em especial no nosso caso aqui no Brasil também, claro, olhando o que tem no mundo, e não é questão de copiar, de ser igual, de eles serem melhores, piores, é questão de aprender com erros e acertos de outros e tentar fazer aqui a nossa tropicalização do que for necessário, mas também sem inventar muito, né? Então, acho que é um pouco isso que a gente tem para aprender com a vivência dos outros, né? Acho que, como a gente diz, resultados passados não garantem performance futura, mas do outro lado também, que não olha para a história passada, também não aprende muito, né? E vai repetindo os erros que todo mundo já fez no passado. É um pouco isso que a gente procura, né? Bom, minha carreira, acho que o Caco já falou por alto, eu comecei minha carreira em outra área, também ligada a serviços, mas na hotelaria, trabalhei 10 anos na área de hotelaria e alimentos, sou suíço brasileiro, então tenho um pezinho aqui, um pezinho ali, né? As bochechas rosas não negam, mas em 1986 eu ia voltar para a Suíça, na época, então, namorado com a minha atual esposa, e pensando em voltar para a minha área hoteleira ou alimentos, e por acaso fui cair num banco. Aí trabalhei 12 anos para o UBS, que foi uma mãe para mim, foi fantástico, me deu treinamento fora de série, realmente me deu toda a oportunidade de progredir na carreira, desenvolver isso como Wealth Manager. Nós vamos falar até um pouco sobre essas diferenças de terminologia que criam muita confusão aqui no mundo, né? Então, Private Banker, que é negócio, que no fundo tem muitos paralelos com a nossa carreira de planejador financeiro, só mantendo as devidas proporções, né? Então, foi um pouco isso. Depois eu vim para o Brasil pela Société Générale, 3 anos representando toda a parte de Wealth e de Private deles no mundo aqui no Brasil. Era uma época ainda bem diferente da atual, podemos falar disso mais para frente. E eu sempre tive a vontade de ser independente, mas sempre tive muito medo, nunca fui corajoso. E aí surgiu essa oportunidade, já como representante, eu tinha que ser meio que mais independente do que antes, sair um pouco da minha zona de conforto. E quando, então, chegou ao fim desse engajamento com a Société Générale, tinha uma oferta para voltar para a Suíça com o UBS, e depois de várias conversas com amigos, com minha esposa, com meu filho, que na época tinha 10 anos, falei, cara, vamos apertar o cinto, vamos fazer o planejamento e vamos tentar. Bom, meu planejamento, metade estava errado, era 2002, dólar a 4, alguém lembra desse número? Pois é, tinha lá um comedor de criancinhas no horizonte, chamado Lula, né, que todo mundo achava que ia acabar com todas as criancinhas do Brasil, e as coisas acabaram não sendo bem como a gente imaginava, o ciclo do mundial era outro, enfim, então foi bastante desafiador, mas muito aprendizado.
acho que no primeiro momento é isso. E esse engajamento com a comunidade internacional, eu tive o privilégio de participar, não da fundação do IBCPF, a Hoje Planejar, mas me juntar a esse grupo lá dos pioneiros logo em seguida. Então, fizemos toda a tradução do material. Tem um montão de herói anônimo aí que ninguém nunca mostrou a cara, mas que contribuiu muito na época, nas diversas áreas. Então, muita gente que se engajou aí, eu diria que mais de 100 com certeza. Alguns apoiadores importantes, que nem a FIPECAF na época, que até chegou a montar um MBA na época, que depois sucumbiu por falta de demanda, mas enfim, hoje já seria mais promissor. O Bank Boston na época, hoje Itaú, né? Bank Boston na época, que também foi um grande apoiador no início, enfim, diversas outras pessoas e instâncias. E aí isso me levou também a conhecer o pessoal dessa área. A gente foi para Singapura numa reunião dos, então, 16 países, se não me engano, eram 16 países antes da gente entrar, membros já do FPSB, Financial Planning Standard Board, para apresentar nosso business plan, para tentar ser aceitos, se fomos aceitos, aí que veio o desafio, né? E depois disso, enfim, até por essa minha atividade de grupos de estudos, acabei tendo bastante contato com o pessoal de vários países, mas a gente fala com isso mais na frente. Acho que é isso. Obrigado. Bom, boa noite a todo mundo, boa noite ao pessoal que está online. O Caco falou um pouquinho da minha história, como eu conheci o planejamento financeiro, e a minha história começou em 2009, basicamente. Eu, em 2008, resolvi sair do Brasil, morar fora, mais ou menos para, vamos dizer assim, um ano de estudos, viagens, e eu acabei conhecendo a profissão de planejamento financeiro em 2009 na Austrália. Eu nunca tinha ouvido falar nessa profissão no Brasil, nunca naquela época, acredito que praticamente não existia, o Tobias já atuava de alguma forma, mas ainda era muito incipiente isso aqui no Brasil. E em 2009 eu comecei a ter um contato muito forte com essa indústria lá. A indústria na Austrália e em outros vários países no mundo já é muito bem desenvolvida. O profissional planejador financeiro, ele é um profissional tão conhecido como um advogado, como um contador, como qualquer profissional liberal que presta um serviço para alguma outra pessoa. E em um desses momentos, eu comecei a observar muitas propagandas de televisão, muitas iniciativas da indústria para a população como um todo. E tem uma propaganda que é emblemática, que eu assisti, de uma empresa grande lá, que mencionava que 1/3 dos australianos já tinham ou tinham tido ou estavam utilizando o serviço de um planejador financeiro. E aquilo me despertou, falei, caramba, tem algo interessante aí. Uma carreira que eu nunca tinha ouvido falar, e aqui na Austrália é tão conhecida, e o planejador ele é tão usado, tão utilizado pela população local. A partir daí, eu fui buscar como eu poderia me inserir nesse contexto, trabalhar com isso lá fora. E aí eu fui descobrir que a Austrália é um dos países mais regulamentados na profissão no mundo, né? Planejamento financeiro, na maioria dos países, ainda não tem regulamentação, mas lá tem. E aí tentando entender um pouquinho como me inserir nesse contexto, eu descobri que tinha que fazer um diploma, um curso de 1 ano, era um curso entry level, fazer uma prova, é uma certificação que chama RG 146, basicamente é um registro, e a partir daquele registro você está liberado para poder aí sim entrar no mercado e trabalhar. Então eu fiz isso em 2010, eu fiz a minha certificação, final de 2010 eu me certifiquei e comecei a trabalhar do final de 2010 para começo de 2011, foi quando eu já migrei e entrei no mercado de planejamento financeiro local. E eu fiz isso por 2 anos e meio, até metade de 2013 foi quando eu decidi voltar para o Brasil. Foi bacana porque eu me relacionei muito com várias casas de planejamento financeiro e eu consegui entender bastante da dinâmica, como funciona os modelos, como funciona o formato de planejamento financeiro na Austrália, toda a regulamentação, o que isso traz de impactos positivos, o que traz de impactos negativos. E aí me desenvolvi por lá e em 2013 eu decidi voltar para o Brasil. Mais uma vez aquele frio na barriga, apesar de lá eu tinha, né, como se fosse aqui um contrato CLT, eu não era empreendedor, não estava no modelo empreendedor, estava lá numa empresa. Quando eu fui voltar para o Brasil, eu comecei a pesquisar o mercado local.
eu imaginava que, eu tenho que achar alguma forma de entrar no mercado brasileiro. Não sei se isso existe. Em 2008 não existia, mas isso já era 2013, 5 anos depois. E aí, para minha felicidade, existiam poucas, mas boas iniciativas. Então, voltei para o Brasil em 2013, comecei a trabalhar desde que cheguei aqui, já cheguei de alguma forma conectado com o pessoal, e aí desenvolvi minha carreira no Brasil desde julho de 2013 até agora, onde o ano passado eu me juntei à GFI, ao pessoal, e comecei a trabalhar e desenvolver a indústria aqui no Brasil junto da GFI. Planejamento financeiro, a base de tudo é muito semelhante aqui e no mundo, né? Até pelo CFP, que é a certificação mundial que rege aí o formato de como entrega planejamento, como a gente faz planejamento. Mas é interessante que cada país, e eu acho que aqui dá para explorar bastante a ideia que vocês perguntem, é um grande bate-papo, explorar um pouco das diferenças entre Estados Unidos, Europa, Austrália. Cada mercado tem as suas particularidades. Então, eu acho que dá para a gente explorar bastante hoje aqui essas particularidades, e essa é um pouco da minha história, e espero contribuir um pouco com vocês aqui hoje. Obrigado. Muito bom. Antes da gente abrir para as perguntas ou para a gente fazer outras atividades aqui, o Daniel comentou de ter visto uma propaganda na televisão, né, lá na Austrália. Então, a gente queria mostrar para vocês qual que é a primeira propaganda que a gente viu do serviço. Pessoal online, o Janser vai colocar o link no bate-papo aí para vocês também poderem acompanhar. Every day you sit here in the hot seat, solving the whole world's problems, but ignoring your own. Like how to pay for education, how to afford retirement. This is madness. You should be sitting here with a financial planner from IDS. An IDS plan helps you solve problem number 1, how to live better today and get what you want tomorrow. Really, shouldn't you be sitting here? IDS, Personal Financial Planners. Propaganda de 1985 da IDS, né? Não sei se todo mundo conseguiu ouvir ali, mas puxa, você deveria estar Recruit UK aqui. are proud to be working in partnership with one of the UK's leading financial planning. Já foi em outro. Tá, aquela já era propaganda para planejadores financeiros, né? Para recrutar planejadores financeiros. Olha o nível que a gente já vai vendo em outros lugares por aí, né? Então, imagina, em 1985, os caras fazendo propaganda na televisão lá, ó, você deveria estar sentado aqui nessa cadeira, falando com um planejador financeiro para resolver o seu problema número 1. Como é que você pode viver melhor hoje e ainda assim assegurando o seu futuro amanhã, né? Então, venha para a IDS e tudo mais, né? Então, é fantástico, assim, fico pensando, quando é que a gente vai ver uma propaganda na televisão de planejador financeiro. Mas Só um gancho nessa história da propaganda, isso é engraçado porque isso foi o que de alguma forma, foi o primeiro clique que eu tive que me despertou para o que era o planejamento financeiro. Então, você imagina, no Brasil a gente não tem basicamente ainda divulgação da indústria, e eu em 2009 na Austrália foi essa propaganda que me deu um clique de que existia uma indústria gigante pela frente. Vai passar outro? Vamos passar mais um. Pessoal online também, o outro link está aí. We've been preparing for this day. Over the years, Paul and I have met regularly with our Ameriprise advisor. We plan for everything from retirement to college savings, giving us the ability to add on for an important member of our family. Welcome home, Mom. With the right financial advisor, life can be brilliant. Essa é do ano passado, da Ameriprise, que é uma das...
A Ameriprise tem mais de 10 mil planejadores financeiros em uma empresa. A outra empresa grande lá, a Dow Jones, tem 16 mil. Né? Então, a gente no Brasil tem 4 mil CFPs quase. Né? Mais um? Mas a gente é ativo assim mesmo, apesar de ser pequenininho ainda. Esse é um vídeo institucional da Planejar. Não sei quem já teve a oportunidade de ver, mas é muito bacana. Somos uma associação independente e sem fins lucrativos. Nossa razão de ser é o planejamento financeiro como fator de transformação da vida das pessoas. Somos afiliados ao FPSB, Financial Planning Standards Board, presente em 26 países e responsável pela certificação CFP para planejadores profissionais. São mais de 175 mil planejadores financeiros certificados em todo o mundo, mais de 3.600 associados no Brasil. A Planejar é a única autorizada a conceder a certificação CFP em nosso país. São 18 anos dedicados à transformação da vida dos brasileiros. Ser um parceiro da Planejar é ser um parceiro do crescimento das pessoas e da sociedade. Entre o sonhar e o realizar, existe o acreditar e a planejar. Planejar para a vida. Ainda não é propaganda que está na televisão, mas quem sabe, né? Em breve. Muito bom, então a gente já falou um pouquinho como é que isso aparece na mídia, como é que as empresas aparecem lá fora. Fala um pouquinho mais para a gente, como é que os australianos veem esse serviço? Então, você deu essa estatística aí de 1/3 já ter feito, mas como é que é isso na prática? Como é que você sentia isso no relacionamento com o cliente, com quem você ia abordar, ou se você já era abordado? Como é que era isso na prática? Bom, como isso já é um serviço muito conhecido e divulgado, é muito, vamos dizer assim, é mais fácil do que ainda no Brasil, onde a gente está desbravando o mercado, porque a gente ainda aqui a gente ainda está explicando para as pessoas o que é planejamento financeiro. Normalmente a gente é abordado para falar, confundem com consultor de investimento, confundem com um monte de outras atuações e a gente ainda tem uma abordagem aqui de explicar. Na Austrália não, é a mesma coisa quando você precisa de um advogado, você sabe muito bem onde ir. O cara, ele procura a pessoa, o planejador financeiro, de forma muito assertiva, né? Então o australiano tem essa característica, ele sabe que ele precisa de um planejador em alguns momentos da vida e eu acho que no mundo, não sei se no mundo, Tobias, depois você pode até me ajudar, mas lá eu sentia muito isso. Eles sabem que em momentos específicos da vida deles, eles vão precisar de um planejador financeiro, que são momentos muitas vezes de transição. Então, planejando um casamento, planejando a educação de um filho, planejando uma sucessão, e aí eles contratam muitas vezes para um projeto específico. Então, não é, vou procurar uma pessoa para me ajudar com investimentos. Não, estou com uma demanda que eu estou aqui com um problema de transição familiar ou um divórcio, preciso de um planejador financeiro para me auxiliar nesse processo como um todo. Então, normalmente muito assertivo e o processo eles sabem exatamente o que eles querem. Agora, de qualquer forma, a profissão do planejador financeiro, ela ainda é um pouco... A gente conversava isso um pouco até antes, um pouco confundida entre a figura de um financial advisor, um financial planner, e isso na Austrália também não se separa muito as frentes. Então, existe uma grande parte ali da indústria de planejamento que foca em investimentos, mas o conhecimento das pessoas faz com que seja mais assertivo. Acho que esse é o ponto. E só alguns dados, né, que eu achei interessante. A gente tem na Austrália hoje aproximadamente 25 mil profissionais em planejamento financeiro. O que para mim foi surpreso quando eu vi esse dado, porque a gente tem uma população lá de 20 milhões de pessoas, então é uma população pequena para um país, 25 mil profissionais, e desses 25 mil profissionais, 5.700 CFPs. Complementando, agora sim. Eu não sei os números, ele é meu cara dos números, eu não sou.
Vamos lá. Não, mas eu acho que nas diversas partes do mundo, eu não vou falar da Austrália, que eu nem conheço, que eu nunca fui, mas eu conheço bastante bem a história do CFP lá, te contei um pouquinho antes, mas, bom, a marca CFP está em 26 países, isso não quer dizer que nos outros países não haja planejamento financeiro pessoal, claro que tem, né? Lá em outros países não tem essa certificação. Mas na América Latina tem acho que 5 ou 6 CFPs. Na Colômbia tem 3.825 no Brasil, vão terminar o ano com 4.000 provavelmente, mais ou menos. Ponto, acabou, morreu. Tem vários países que já tentaram, mas que nunca decolaram, porque isso pressupõe uma série de premissas para poder. Tem que ter um mercado para isso, tem que ter pessoas engajadas, e é tudo lastrado em voluntariado no começo. Precisa ter uma indústria atrás que dê sustentação a isso. Aqui nós temos os bancos, em especial, que abraçaram a ideia, que viram lá uma vantagem competitiva para eles e abraçaram e apoiaram, né? Tanto é que hoje a Ambima é a sócia principal, a sócia sênior da Planejar aqui, sem o que a gente não teria chegado onde chegou, pelo menos não nesse, né? Com essa rapidez, com certeza. Então, cada país tem suas peculiaridades. Se você pega o outro país que eu tenho muita afinidade, que é a Suíça, a comunidade de CFPs é muito pequena, porque lá há 300 ou 400 anos existe a questão da figura do gestor privado. Você também entende por private banker, wealth manager, depende do momento que você fala. Então, que no fundo nada mais é do que um planejador financeiro, mas que no nascedouro foi para os endinheirados, Só que a diferença entre endinheirados e não endinheirados naqueles países é muito menor do que aqui. Aqui, se você ganha mal, você ganha 1, e se você ganha bem, você ganha 200, 500, 1.000. Enfim, a proporção é muito diferente, né? Lá você tem se você é diretor, presidente de uma empresa, você ganha 15 vezes mais, talvez, do que a sua recém-contratada secretária na mesma empresa. Então, a diferença é muito pequena, muito achatada, o que faz com que também muitas pessoas tenham acesso a esse tipo de coisa, de serviço, né? Nos Estados Unidos, hoje tem uma população, se diz aí, entre 500 e 800 mil pessoas que se chamam de Financial Planner, certificados com CFP, mais ou menos 75 mil. Depois você tem uma série de pessoas que nem aqui o agente autônomo, etc., que tem lá o Series 6, Series 7, todas aquelas licenças, que o CFP não é uma licença, é uma certificação, muito diferente. O CFP não é obrigatório, é uma certificação de distinção. Aqui o agente autônomo, ou lá o Series 6, ou como é que chamou da Austrália? Você falou que você tem que ter lá. Então, esse tipo de coisa você tem que. Ela é obrigação, né? Diferente. A confusão mencionada pelo Daniel da terminologia ela é global. Mesmo nos Estados Unidos, que é a profissão muito avançada, muito desenvolvida, isso parte assim, porque são termos próximos, porque as pessoas fazem mau uso ou uso pouco preciso do que fazem. Também vai da vontade do cliente, né? O cliente, quando vê no cartãozinho qualquer coisa relacionada a financeiro, ele fala, meu amigo, eu tenho aqui 100 dinheiros, o que eu faço com eles? Eu queria multiplicar sem dor e sem susto. Você é financeiro, você me ajuda, né? Você faz isso para mim. Porque eu não tenho que poupar, eu só faço você multiplicar meu dinheiro e eu vou gastando à vontade. Então, tem essa... Mas é normal, as pessoas raciocinam assim e cabe a gente de abrir os olhos, educar, levar... Enfim, compartilhar e ajudar as pessoas a criar musculatura e mais realismo, né? Abrange um pouco a resposta? Por favor. Não, acho que sim. Perguntas? Comentários? O principal realmente, pessoal, é vocês falarem o que interessa para vocês. Que o Daniel, eu e o Caco, a gente pode ficar falando até amanhã de manhã e fica à vontade. Tobias, boa noite, meu nome é Eduardo. Que você colocou, onde você cita esse comportamento, ele é um comportamento, e aí eu estendo ao Daniel também, é um comportamento que se observa exclusivamente aqui no Brasil ou é um comportamento mundial? Eu te dou 100 dinheiros e você resolve minha vida? É mundial, isso é humano, na minha opinião. Você concorda, Daniel? Sim, e essa é o grande ponto por a gente carregar, né? E é no mundo, Financial Planner. Então, normalmente, para todo mundo, falou em Financial Planner ou Advisor, a sensação é que a gente consegue multiplicar dinheiro, né? Mas como aqui ou lá fora, a gente sabe que essa carreira é muito mais comportamental do que matemática.
Aliás, existe até uma outra confusão, porque a gente fala planejamento financeiro, eu recebo empresas que me mandam ofertas para trabalhar como CFO da empresa. Peraí, nós estamos falando de planejamento financeiro pessoal. Hoje mesmo eu estava com um colega meu de profissão que está atendendo uma pessoa que é uma pessoa responsável por finanças numa empresa que não entende nada das finanças pessoais. É muito comum. Manipula milhões e zilhões na empresa, contrata e demite centenas de pessoas, faz tudo, mas quando chega naquele orçamentozinho dele, não sei o que lá, não tem ideia. Ganhou 50, 100 mil por mês, todo mês durante anos, chega lá na frente e não tem reserva, só tem muito mais dívidas do que reserva. É super comum. Tá? Então não tem nada errado. É claro que países que têm um nível de educação médio mais alto, e aí eu tomo a Suíça de novo como exemplo, não tomo nem os Estados Unidos, onde praticamente todo mundo fala no mínimo 2 idiomas, mora num país rico desse tamanho, tá certo. Todo mundo fez primário, ginásio e um curso profissionalizante, quer dizer, tem 9 anos de escola, jardim de infância e mais 3 ou 4 anos de curso profissionalizante. Quer dizer, o mesmo que o cara atenda no guichê do banco, ele aprendeu aquilo lá de cabo a rabo, com rigor, com aulas, com conhecimento prático, técnico, tudo. Então, a hora que ele chega largado lá na frente do público, ele sabe do que está fazendo, dentro do nível dele. Então, é claro que essa pessoa já aprendeu, recebeu até do berço, como alguém mencionou também, acho que você mencionou, um pouco essa questão da responsabilidade própria. Você, nos países do hemisfério norte, tem a questão climática. Lá, se você não cuida do seu negócio, no frio você morre. E você aprende isso desde cedo, que você tem que tomar conta que não dá para que dinheiro não leva desaforo, você tem que ter sua reserva, que seja de dinheiro e de outros recursos, que se não chegou o inverno, ferrou. Menos 20, cara, se você não tiver teto, no abrigo. Tá? É isso? Bom, boa noite. Eu queria fazer perguntas para vocês. Vocês acham que falta o regulador criar um código na CLT ou no Ministério do Trabalho para que o planejador financeiro seja regulamentado como um profissional, como, por exemplo, um bancário ou um estivador ou uma doméstica, por exemplo, que tivesse um código nesse sentido, facilitaria para ter mais planejadores financeiros e fosse reconhecido pela comunidade, ou isso não ajudaria em tanto? O que vocês têm dessa ideia aí a respeito disso? Eu vou fazer 2 colocações a respeito. A primeira, eu não tenho os números exatos na cabeça, mas o Financial Planning Standard Board tem uma meta, e eu agora não lembro, não sei se alguém aqui lembra o ano da meta, se é daqui a 10 anos ou quê, de sair de hoje, nós temos 175 mil CFPs no mundo. O objetivo, em 26 países, o objetivo é chegar, tá tudo certo? O objetivo é chegar, eu não lembro exatamente o ano, mas é daqui a 8 ou 10 anos, a 250 mil CFPs em, não sei se é 40 países, quer dizer, ao alcance maior de países. O esforço do FPSP está sendo nesse sentido, e ter a profissão de planejador financeiro reconhecida mundialmente, como se reconhece a do advogado, a do médico, você não precisa ficar explicando muito. É claro que se você fala advogado, ainda a pessoa pode botar tudo num saco só, e você sabe que tem muitas especialidades, que nem na medicina, cada vez mais também. Mas então, esse é o desejo do FPSP. Agora, como é que isso se concretiza em cada país? Por exemplo, o Daniel mencionou da Austrália, onde já é super regulamentado. Sabemos que a Inglaterra, a Índia também tentou trilhar um pouco esse caminho, né, da regulamentação. Se você perguntar a mim, Tobias, e como o Caco disse, a opinião é só minha, não é de mais ninguém, é responsável da minha também, eu rezo para que isso não aconteça. Eu acho que tudo que é muito regulamentado, tudo que entra na esfera de governo, CLT, escambau 4, desculpa a expressão chula aqui, mas é péssimo. Isso é a minha opinião pessoal. Eu acho que tem que ter regulamentação, assim, fiduciária. Cliente em primeiro lugar, transparência, se trapacear, se ferra. Cara, não, acho que isso tem que ser muito consequente e agora começar a regular muito. Já no Brasil a gente já tem a questão do agente autônomo, do consultor, que um não pode fazer algo que o outro faz, etc, etc. Não, na Austrália, na Inglaterra e na Índia, me corrija se eu estiver errado, por exemplo, existe uma tentativa de controle um pouco da coisa pela parte da remuneração, onde você fala, se você vende conselho, você não pode receber rebates. A ideia é que você não aconselha aquilo que te enche mais o bolso.
e sim o que é melhor para o cliente, que é um pouco a ideia do agente autônomo e do consultor também. Mas, no fundo, a gente sabe que isso é muito facilmente contornável, bastando se criar vários CNPJs, etc. E os reguladores também sabem. Agora, criticar é fácil, fazer melhor que é difícil. Eu vou um pouco em linha com o que o Tobias falou. Apesar, mesmo a Austrália, que é um país regulamentado, é diferente de uma profissão como as que você mencionou, né? Então, ser um engenheiro, ser um advogado, você não precisa lá ter uma graduação. É um certificado, é um curso de 1 ano, que você se certifica no RG 146, e dali para frente você tem diversas outras certificações que você pode aprimorar, inclusive graduação. Então lá existem diversas graduações e pós-graduações em planejamento financeiro, o que eu vejo, a meu ver, um caminho muito interessante, mais do que simplesmente regulamentar, a gente eventualmente ter algo mais reconhecido, é muito mais o reconhecimento do que a regulamentação para mim. Então, eventualmente ter uma graduação regulamentada e reconhecida pelo MEC, onde a gente possa se formar como planejador financeiro, acho que seria um excelente caminho, mas a regulamentação, ela acaba, vamos dizer assim, engessando um pouco, especialmente o mercado que só está começando, né? E só para complementar com relação às leis lá na Austrália, o governo australiano ele apertou um pouco ali as regras a partir de 2012 para 2013, em decorrência de muito mau uso do planejamento financeiro, obviamente em toda a indústria tem as pessoas com conflitos de interesse, e quando houve a crise de 2009, 2008, 2009, houve muita gente na Austrália que perdeu dinheiro, especialmente pessoas nos pension funds que estavam para se aposentar, então isso foi um problema um tanto quanto sério lá, e aí em 2012 eles lançaram lá uma nova regulamentação que chamava Future of Financial Advice na Austrália, que começou com o que o Tobias falou, onde eles começaram a apertar o cerco em banir comissões, banir esse tipo de rebate para quem prestava esse serviço. Tá? Mas acho que a minha visão é muito mais por um lado da educação, através de programas reconhecidos, né, em educação, do que talvez a regulamentação. Posso só complementar essa parte da educação? Acho super... aliás, se você falar de Brasil, o problema, é a essência de todas as soluções de todos os problemas, né? Educação. Mas lá fora você tem, então, bom, lá fora é um universo grande também, então não dá para generalizar. Mas você tem o exemplo da Austrália, a Suíça tem, sim, cursos de certificação, uma série de coisas também, apesar de ser um país ecodeficitário. A Ásia tem bastante iniciativas, Japão, Singapura, Hong Kong, outros cantos, tá? Então tem bastante coisa, na Malásia, muito forte. Então, a Malásia exige também uma certificação, não me lembro o nome agora, realmente, porque, aliás, Ring Bing Gung Gung, né? Qualquer uma a gente vai acreditar. Tá certo, eu acabei de falar, não sei repetir. Mas você pega os Estados Unidos, que tem, eu não sei, umas 200 faculdades, pelo menos, que oferecem curso de graduação, 4 anos, 5 anos de faculdade, para você fazer planejamento financeiro. E a cereja em cima do bolo, depois você não tira seu CFP, no final você já ter o seu diploma universitário. Aí tem faculdades lá que oferecem mestrado em planejamento financeiro, existem universidades que oferecem doutorado em planejamento financeiro pessoal. Então, isso cria uma consciência diferente. E nas pessoas, assim como o sigilo bancário na Suíça é uma questão porque as pessoas são meio caladas, não que nem eu, apesar de suíço, mas que aqui você vai com seu colega, toma 3 cervejas e começa a contar o cliente que passou lá hoje, quanto que ele tem de patrimônio e qual é o problema da mulher dele. Lá é todo mundo chato, não fala. Então, o sigilo bancário já está guardado meio sem lei, né? Na parte da educação do consumo de planejamento financeiro nos Estados Unidos, isso é uma coisa natural. Você mencionou da Austrália, e nos Estados Unidos é muito comum que alguém de classe média baixa, não digo pobre, porque pobre é pobre em qualquer lugar, mas vamos dizer assim, que procura o planejador financeiro em algum momento da vida, pelo menos, para fazer uma foto, um raio-x e pegar um direcionamento, um rumo, algumas ideias. E a gente tem uma experiência legal, posso contar das clínicas? Você participou de alguma clínica já? As clínicas financeiras que a gente tem feito ano a ano, Semana ENEF, que é em cooperação com a CVM, quer dizer, por iniciativa da CVM, a gente que coopera com eles na Planejar. E nisso a gente também tem feito muitas clínicas, onde a gente faz atendimento de meia hora, mais ou menos,
de graça, quer dizer, gratuito, para pessoas que normalmente são pessoas que não teriam acesso a isso jamais. E é super interessante porque muitas vezes são pessoas que são totalmente fora da nossa realidade. Nós somos os privilegiados, economicamente dito, com certeza, e não só isso, né? Fizemos por onde também, mas também tivemos sorte, tivemos um berço bom e tudo mais. Mas, e você vê como meia hora de conversa com uma pessoa que não tem a mínima ideia, que muitas vezes é semi-analfabeta, pode fazer uma diferença enorme. Não digo mudar a vida toda, mas pode fazer uma diferença enorme. Imagina, então, um planejamento financeiro feito de uma forma correta. Ainda falando de educação, o Brasil realmente é totalmente deficitário nessa área. A financial illiteracy, o analfabetismo financeiro aqui é estrondoso, mas existe uma regulamentação nova, que é CVM? Não, é lei mesmo, né? Que agora no ensino fundamental. É do currículo, da grade curricular. Grade curricular está entrando, então, nas escolas, a questão do planejamento financeiro. Como exatamente detalhe, eu não sei lhes dizer, eu não sou especialista nisso, mas está entrando, então só entrar já é bom, só falar no assunto já é bom. E aí você tem iniciativas, vamos pensar GFI aqui onde a gente está sentado, você pensa XP, você pensa uma série de outros atores no mercado, que todos eles reconheceram que para ter clientes bons, para ajudar, eles têm que ter educação para esses clientes. E eu sempre digo, para mim o melhor cliente é o cliente que sabe mais do que eu. Então, eu tento dar tudo que eu posso para ele ser forte. As pessoas falam, não, mas aí ele vai fugir, não precisa mais de você. Pelo contrário. Então, acho que a educação é o que a gente busca aqui junto também nesses bate-papos, que eu vou calar a boca, porque senão é monólogo. Sim. Tem um ponto que a gente vem, ultimamente a gente vem conversando com algumas empresas dos Estados Unidos, o pessoal participou do congresso, o Tobias leva a turma para conhecer um monte de empresas lá nos Estados Unidos de planejamento financeiro, e eu e o Caco, a gente tem feito algumas calls com algumas empresas dos Estados Unidos, e uma das coisas que me chamou muita atenção, e que eu acho que aí é como a gente começa, independentemente de regulamentação, a gente começa se distinguir no mercado, a ganhar relevância, as pessoas de fato saberem separar o que é uma coisa do que é outra. Lá tem muitas, como o Tobias falou, tem muitas universidades que oferecem um programa de graduação, pós-graduação e por aí vai. E as empresas, por exemplo, tem uma universidade lá muito reconhecida na área de planejamento financeiro que chama Texas Tech. Então, pessoas que se formam ou entram no curso de Financial Planning da Texas Tech, eles são procurados ao longo do currículo deles por empresas de planejamento financeiro para integrarem um programa de trainee ou como se fosse para iniciar como estagiário, crescer lá dentro. Então, olha a diferença, ao meu ver, né, do que a gente aqui pode ter um dia, mas lá fora, como isso já funciona, a pessoa já vai fazer uma graduação de planejamento financeiro. As empresas hoje elas já têm profissionais focados nisso, que estão estudando isso, elas recrutam para poder treinar esses caras. E aí, isso, a meu ver, forma ali uma dinâmica muito forte do profissional, né, das pessoas saberem de fato, independentemente de ser regulado ou não, que tem profissionais que têm uma capacidade muito boa, porque tiveram uma graduação, tiveram uma experiência dentro de uma empresa, um programa de trainee e por aí vai, e mesmo não tendo a obrigatoriedade, isso para mim faz toda a diferença. Então isso chamou muita atenção, eles têm explorado muito lá fora, e eu digo mais pelos Estados Unidos, que através das calls que a gente vem fazendo, eles têm explorado muito lá fora esse programa onde é um career path, né? Um plano de carreira, onde o cara já sai da universidade e tem traçado para ele ali, ele vai passar por várias áreas de planejamento, ele vai trabalhar como paraplanner, ele vai trabalhar como um associate, que é um cara que vai ficar mais ali auxiliando, até... E outra coisa que me chamou a atenção, um planejador vai começar de fato a trazer cliente, atender cliente e ser o planejador do cliente depois de 4, 5 anos. Então, olha a diferença. O cara passa 5 anos de experiência para depois ir para o client facing, né, para o tete a tete. Até um ponto para complementar, que não é muito dessa gerações X, Y, Z e por diante, que a gente já começa a carreira lá em cima, e não é assim a vida. A vida a gente tem que começar aprendendo. E o bom pedreiro
sabe os fundamentos de como que é um bom tijolo, como é que é a boa mistura de cimento, quais são as alternativas, em que condições, em que terreno tem que fazer de que jeito. Eu não tenho ideia, mas tenho certeza que tem técnica, e no nosso caso é a mesma coisa. Então, é essa questão do fundamento, de ter a modéstia, de não achar que a gente já tem que começar com o presidente, que a gente tem que aprender primeiro a varrer o chão, limpar a privada, fazer a cama, para depois talvez ser gerente de algum hotel. Isso nos falta aqui. Ainda mais que a gente tem esse espírito de elitista, de que aqui, se você não fez universidade, não importa se era porcaria, você não vale nada. Né? Então, acho que esse espírito é muito importante, e acho que empresas que estão se formando no Brasil, pego o exemplo da GFA, onde a gente está sentado, e tem algumas outras, estão começando a trazer esse espírito para dentro, de você vir, primeiro você serve como assistente de alguém, está trabalhando junto, está supervisionado e começa a crescer. Então, começa a ter um plano de carreira, é claro que é tímido ainda, porque toda a indústria ainda é tímida, mas acho que estamos no bom caminho. Deixa eu só... E tem online aqui também. Um bom planejador financeiro, quais seriam as competências básicas, múltiplas, do jeito que vocês quiserem abordar, para que realmente ele possa se destacar na profissão? Marco Aurélio que perguntou. Obrigado, Marco Aurélio. Posso começar falando isso aqui, porque eles também não me deixam falar, né? Então é melhor eu falar mais. Eu acho que a primeira coisa que a gente vê aqui, e pelo menos na GFA, enfim, os lugares onde a gente fala, é gostar de pessoas, é saber ouvir. Né? Se você não souber ouvir o teu cliente, você provavelmente não vai fazer um bom planejamento financeiro, porque você não vai saber sequer onde ele quer chegar, não vai saber onde ele está, não vai saber nada. Então, para mim, ouvir o cliente, a capacidade de fazer boas perguntas, né, para poder ouvir o que efetivamente o seu cliente quer, quais são os medos deles, quais são os anseios, como é que ele chegou até onde ele chegou e como é que você vai ajudá-lo a trilhar o caminho para ele chegar onde ele quer chegar. Então, isso para mim a parte humana é o mais fundamental. A empatia. Empatia, não só a empatia, né, mas de fato ter uma escutativa, de fato você se interessar pela vida da pessoa ali e genuinamente querer ajudar, né, querer fazer com que ele atinja os objetivos dele. Né, isso para mim é a coisa mais fundamental. Se vocês querem. Eu acho que endosso. Eu gosto de segurar em cima, cara. Deixa eu segurar. Eu endosso de número. Cara chato, meu. Mas eu endosso de número e grau, perdão a plateia, endosso de número e grau, acho que é isso mesmo, acho que os soft factors que são o mais importantes, e são as que você traz junto, e tem pessoas que não têm essa capacidade de empatia de se colocar no sapato do outro. E aí eles têm lugar no planejamento financeiro, mas talvez em alguns aspectos do planejamento financeiro. Você precisa do cara mais racional, de repente, que faz as análises, concorda? Técnicas, que não precisa saber se relacionar tão bem com a pessoa. Porque eu talvez viajo muito na maionese, porque sou relacional, e eu preciso de alguém do meu lado que é mais pau, pedra, pedra. Então, até com uma dica, depois, quando você tiver curiosidade, entra no site da planejar.org.br e tem lá manual de competências, é um caderno interessante que descreve bastante em detalhe o que se espera de um CFP, que é o tal do sujeito, mas vai te responder bem a sua pergunta também sobre um aspecto mais técnico, mais pragmático, para não ficar só no comportamental. Valeu? Respondeu? Mais alguma coisa, Daniel? Sobre a parte de conhecimento financeiro, direito, visão mais jurídica. A pergunta foi sobre o aspecto mais técnico, né, o que um planejador precisa saber de forma mais abrangente. Então, se a gente pegar por base o próprio CFP, que é a organização que rege aí o planejamento no mundo, a gente tem seis grandes competências, ou 6 grandes áreas no planejamento que o planejador tem que ter conhecimento. Não um conhecimento extremamente aprofundado, mas tem que entender para poder identificar a necessidade do cliente, que vai de gestão financeira, planejamento sucessório, tributário, gestão de investimento, planejamento de aposentadoria e gestão de riscos, que é a parte de seguros. Então, essas são as áreas ali que permeia o conhecimento que a gente precisa ter. Agora, eu vou muito em linha com o que vocês falaram, porque na prática do dia a dia, a parte técnica, ela é muito mais fácil da pessoa aprender.
Até porque planejamento financeiro, no geral, a gente não fala de grandes operações financeiras, derivativos e como precificar o título na curva. Não é isso. É matemática financeira sem muita complexidade. Agora, o entender pessoas é onde entra a demanda. Só um último ponto, porque muitas vezes a pessoa pode falar, legal, então se eu não sou muito bom com pessoas, eu não me dou bem na carreira de planejamento financeiro. Não é bem por aí. Inclusive, nessas conversas que a gente teve lá fora, foi muito legal, porque eles identificam esse perfil, e o planejamento financeiro pode ser uma pessoa extremamente analítica e técnica que vai ficar nos bastidores, desenvolvendo todo o plano, né? Então, pode ser também. Agora, um fator interessante é que o planejador não necessariamente sabe de todas essas áreas, né? Tem planejador que conhece muito de investimentos, que tem uma noção muito vaga de todo o resto. Consegue fazer planejamento financeiro? Consegue. Talvez ele seja muito melhor do que o cliente dele, que não tem a menor noção de nada, né? Então, ele já consegue ter um avanço, né? Ou já consegue trazer novidades para o teu cliente. Agora, óbvio que quanto mais competências tiver um planejador, né, se for um planejador completo, que tem o CFP, que anda bem em todas essas áreas, que conhece advogados, né, que sabe identificar um problema sucessório e levar de um advogado correto, que consegue identificar um fundo de previdência que não está indo legal e sabe qual que é o bom. Então, quanto mais ferramentas tiver no seu bate-cinto de planejador financeiro, melhor, né? O Janser tem uma pergunta lá do online. Isso. Deixa eu complementar só uma coisa, Jansen, já que ele bateu na minha mão. Não! MMA, pronto, agora é porrada. Vamos lá. Não. Agora você cortou minha coisa, eu esqueci. Na minha idade não pode fazer isso. Não, mas não. Acho que a única coisa que eu ia falar, no CFP a gente olha muito essa parte, e eu acho que o que diferencia um pouco é o que a gente chama de visão holística. É a mesma coisa que se você vai no seu médico e fala, cara, eu tô com dor nesse dedo aqui, não sei o que é, né? Ou melhor, desculpa, errei. Eu tô com dor aqui, o cara fala, nossa, o que é? Você fala, tô com dor daqui, que é dor daqui, não, você não com o dedo quebrado, né? Então é questão de olhar não só o lóbulo da orelha esquerda, mas também olhar o que tem na perna, olhar o que tem na alma, e isso eu acho que é o que a gente tem que saber. Então a gente não tem que ser doutor em tudo, professor, emérito, não, mas tem que ter uma noção razoável, sim, multi-especialista, a gente chama isso. E aí a gente tem que saber onde estão as nossas limitações para chamar as pessoas dos detalhes depois. Legal. Bom, pessoal presencial, primeiro alguns lembretes, né? O Meetup, uma vantagem de vocês estarem aqui, terem enfrentado todos os obstáculos de São Paulo para chegar aqui, é justamente ter os comes e bebes aí. Então, esse Meetup tem uma cara mais informal, não é estilo palestra, tanto que por isso que a gente monta as cadeiras dessa forma. Então, sintam-se à vontade, tanto para ir se servindo aí durante esse bate-papo, quanto para também, se alguém tiver alguma experiência do que está sendo falado aqui, pedir o microfone e colocar, porque aqui a gente só tenta dar o tom e o tema para ser construído o Meetup entre todo mundo, através dessa colaboração. E outra coisa que eu falei para o pessoal online também, aproveitar o conhecimento internacional desses convidados para fazer perguntas especificamente de como funciona isso em outros países. Aproveitar esse momento para isso. O André, ele colocou uma pergunta seguinte, falou, com o avanço da inteligência artificial, a profissão do planejador financeiro está ameaçada? E aí eu complemento a pergunta dele aí no cenário internacional. Sabendo que a tecnologia ainda nesse campo é mais avançada, o que a gente tem visto de profissionais falando lá fora sobre a influência da tecnologia no trabalho do planejador financeiro? Beleza? Vai lá. Esse tema tem sido um tema muito, muito recorrente, principalmente lá fora. Você vai para os Estados Unidos, que é a maior indústria no mundo de planejamento financeiro, isso é o que hoje tem mais sido falado, né? Será que o planejador financeiro vai perder a sua cadeira, né? A tecnologia vai suprir isso e por aí vai. E já tem muita discussão sobre isso, e cada vez mais a gente volta na questão do comportamental, né? Da importância do planejador, não simplesmente para rascunhar ali números e projeções,
mas fazer com que as pessoas se movam, com que as pessoas entendam que mesmo elas não sabem o que elas querem, e aí através de, aí sim, números e dados, você ajuda elas a conquistarem e realizarem os objetivos delas. Então, eu particularmente, e pelo que eu acompanho e leio muito, eu não vejo que a carreira está ameaçada. Obviamente que profissionais que só vão lidar com questões financeiras e não se atentem para a importância do lado comportamental, sim, acho que ali tem um grande risco, né? Saber só mexer com investimento ou só mexer com produto, existe um grande risco, mas no mundo isso é uma discussão grande e cada vez mais, pelo que eu vejo, as pessoas entendem que o lado comportamental vai manter ou vai fazer com que essa profissão continue relevante e continue forte, crescendo como vem crescendo no mundo como um todo a cada ano. Então, acho que é um pouco disso. Concordo com o Daniel, talvez complemento, acho que até, como eu não nasci com o computador na cama, como muitos mais jovens, obviamente, que já desde pequeno tinham tablet, tinham não sei o que lá, mexem com isso, fui ver o meu primeiro computador, assim, aos 18 anos, era um do tamanho desse quarto, né? Enfim, será baixo. Agora sim. Não pode falar, você é sempre bem-vindo. Mas eu apesar de não ter nascido com as tecnologias e tal, eu acho super bem-vindas. Eu acho que a gente tem assim modismos e exageros e paranoias. Hoje em dia todo mundo fala em crescimento exponencial, em coisas disruptivas e tal. Soa bonito, né? Até parece que eu sei do que eu estou falando. Como antigamente a gente falava de sustentabilidade, falava de outras coisas e ninguém entendia nada, né? Eram palavras da moda, se vinham para vender e tal. Mas, enfim, tudo isso tem um fundo de verdade também, não é que não exista. E as tecnologias, no fundo, vêm aí, eu acredito, para ter nosso trabalho mais interessante. As coisas que uma máquina pode fazer, nós não precisamos ficar gastando nosso tempo. Então, a questão de cálculos, uma máquina faz... Alguém tem que programar essa máquina. Então, você tem um shift, como é que você diz? Você tem um movimento de certas especialidades. Então, isso tem sim... Tá ouvindo aí? Tá bom? Mas eu não vejo isso lá fora, inclusive, eu não vejo como risco. Quando a gente pensa nas feiras que a gente tem ido lá fora, nos congressos, a gente vê essa maciça de expositores que vendem soluções, apps e logaritmos e como chama toda essa beleza, essa parafernália, mas nada substitui a pessoa no final. Porque a máquina só vai cuspir uma coisa inteligente se colocar uma coisa inteligente para dentro. Então, é claro que a inteligência artificial avançando, ela consegue fazer combinações mais racionais, consegue evitar certas coisas, mas no final, olho no olho, a questão do... E aí, Daniel, como é que foi? Ainda não tem máquina que vai fazer isso e acho que nunca vai ter. A sinceridade de ler entre as palavras. Eu acho que lá fora também a percepção é assim, de que isso é uma quebra de paradigma, de que tem algumas especializações que tendem a sumir com o tempo e outras que tendem a se fortificar, né? Como o Daniel disse, por exemplo, as comportamentais. Acho que é isso. Duas coisas que eu gostaria de compartilhar nesse tema, que vem já de fora. Primeiro, do artigo que eu li, sei lá, acho que ano passado, ou no começo desse ano, sobre isso, era o presidente da Edward Jones, que é essa empresa que a gente falou que tem 16 mil planejadores financeiros, estão nos Estados Unidos inteiro, que ele falou, nosso trabalho nunca será robotizado, porque meu cliente, quando entra na minha sala, ele quer uma experiência emocional. Ele quer falar com uma pessoa, quer falar dos problemas que ele tem, da viagem que ele quer fazer, que é alguém que ouça isso e não simplesmente um monte de número. Tá bom, então você economizar 12.414,17 no ano. Tá bom, como é que eu vou fazer isso? Né? Então, essa foi a primeira coisa que eu achei super interessante. A outra da experiência internacional, trazendo disso, nos Estados Unidos, né, como o Daniel falou, no Congresso ano passado, uma das palestras mais interessantes do Congresso foi do Michael Kitces, que eu não sei quem conhece, é um dos maiores gurus, vamos dizer assim, desse nosso mercado lá, um dos caras mais acompanhados, tem um blog muito bacana, michaelkitces.com, quem lê bem inglês, acho que vale a pena acompanhar, eu recebo toda semana um compêndio, né, do que publica, tá? Tem um monte de coisa que é só de coisa de americano, enfim, de legislação lá e tal, que não vai interessar para a gente, mas volta e meia tem umas coisas bem bacanas. E uma das coisas que ele colocou
na apresentação dele foi justamente sobre isso, né? E ele fez um comparativo. Ele fez, na verdade, foi traçando vários paralelos. Falou a tecnologia, em toda a história da humanidade, tecnologias foram disruptivas muitas vezes e trouxeram, né, as inovações todas fizeram com que houvesse grandes mudanças de comportamentos, né? Por exemplo, o tear, né, algodão, né? Colhia-se algodão, tinha os teares manuais, etc. Produzia-se X quantidade de tecido. Quando inventaram o tear mecânico, um monte de gente perdeu o emprego. Um monte de senhorinha usava o tear manual, paciência. A máquina funciona muito melhor para coisas repetitivas, né, do que qualquer pessoa. O outro exemplo que deu, mais próximo da nossa realidade, foi quando companhias aéreas começaram a vender pela internet passagem, todos os agentes de viagem, todos, porque ninguém mais vai para um agente de viagem, porque entra na internet, tem hoje então, né, quantos buscadores não tem de passagem, etc, etc. Ele falou, e a verdade é que quando a gente pega esse histórico, né, de agências de viagem, antes disso acontecer e depois, e 5 anos depois, 40% efetivamente quebraram, sumiram no mercado. Os outros 60% ganharam 10 vezes em produtividade, porque ao invés de tentar lutar contra a tecnologia, usaram a tecnologia a seu favor. Falaram, bom, já que eu não vou ter que gastar tempo procurando a melhor passagem, a passagem mais barata para o meu cliente, eu preciso adicionar valor para ele em outras coisas. Em que? Falou, o cliente chega lá e fala, eu quero ir para o México. Eu falei, México, por que você quer fazer lá? Não, eu quero ir nas praias, não sei o que. Legal, México é um bom destino. Você já pensou também nas Bahamas? Pensou Venezuela, está super barato agora? Ou não sei o que, Vamos procurar outras coisas. Eu vou te trazer serviço, pegar valor em outras coisas. Eu acho que é a mesma coisa. Então, foi o que eu disse. Quem, ao invés de enfrentar a tecnologia, usá-la como aliada, ganhou produtividade, ganhou dinheiro, ficou mais importante, até porque pegou o mercado dos 40% que sumiram. Então, ele falou, para mim, ele é um cara que estuda bastante isso, ele falou, para mim, a mesma coisa vai acontecer no planejamento financeiro. Se você faz gestão de investimentos, ou você é um cara realmente um guru que sabe, né, ler melhor do que ninguém as notícias, etc, etc, porque se você for fazer alguma coisa quântico e tal, quantitativo, a máquina vai ser... Esquece. Se não é hoje, ela vai ser daqui a pouco tempo. A inteligência artificial vai nos tirar um dia? Talvez a inteligência, a emoção, acho difícil. Acho difícil um robô um dia ter a emoção ou entender a emoção do cliente como a gente consegue entender. Então, para mim, essa é a... Ficou. Algo mais aí do online? Alguém contribuir? Vamos lá. O Daniel, você tem um histórico que eu acho que é o contrário de que sonham em ir para fora. Você foi, ficou um período e retornou. O que te motivou a retornar para cá? E se durante o período que você esteve como consultor, como planejador na Austrália, se você sofreu algum preconceito pelo fato de ser estrangeiro ou brasileiro, né? Bom, a primeira parte é a decisão de voltar para o Brasil, ela se deu por, vamos dizer assim, diversos fatores, né? Então, com relação ao país, a Austrália é sensacional. Eu acho que é o melhor, sou suspeito, mas para mim é o melhor país do mundo para se morar. Foram 5 anos, eu fui para ficar 1, então fiquei 5. Então a minha intenção não foi sair na época para ficar e morar fora a vida inteira, mas as coisas foram dando certo, foram acontecendo e eu acabei ficando. Mas teve um ponto que foi um ponto, não vou entrar no pormenor de legislação, mas eu tive algumas oportunidades que eu perdi, inclusive profissionais, por não ter a cidadania na época, né? Então eu tinha um visto residente temporário, podia ficar lá por 5 anos, trabalhar e tudo mais, mas eu ainda tinha um gap ali para resolver. E isso foi um dos fatores que, quando eu senti que eu estava um pouco fora da minha mão, né, enquanto estava na minha mão, da minha esposa, a gente batalhar, fazer as coisas bem certo, ok. Quando saiu um pouco da minha mão, que é questões de migração,
eu comecei a repensar. E aí inclui isso, família, aí vem todo um monte de coisas que quem mora fora sabe um pouco como funciona, e a Austrália é muito longe. Então a gente teve essa decisão de voltar. Eu não sofri preconceito, pelo menos lá eu não tenho, é muito tranquilo. O que você sente é que muitas vezes você está um pouco fora do contexto, né? Então vamos pegar um exemplo: o pessoal lá adora cricket e rugby. Então, na conversa de escritório, o time do cricket ganhava lá do time deles, e aí é como eles estão discutindo futebol lá para eles, praticamente, e eu ficava, então, assim, você se sente assim, não demora um pouco para você ficar muito, né, incluso na cultura, mas preconceito eu não tive, não. Sempre fui muito bem aceito, eles são muito multiculturais e aceitam muito pessoas de todos os locais. Eu queria fazer um complemento que não tem diretamente, calma, senta, morto. Quem não tem muito a ver com preconceito, tem a ver com esse negócio de falar, porque como eu sou meio suíço, então eu já tinha, mas eu não tinha morado lá também, eu morava aqui, né? Depois estudei lá, voltei para cá, tal, morei em vários outros lugares, mas uma coisa que foi um pouco um desafio no começo, com essa história do caolho em terra de cego eu errei, aqui eu era caolho, e lá os caras enxergavam, profissionalmente falando. A concorrência lá era infinitamente maior, infinitamente mais forte. Então, de repente, eu cheguei lá achando que eu era o bacana, e eu era um Zé Mané que nem a maioria e pior do que eles. Então, eu tive que remar muito, rodar muito. Então, o preconceito mais foi da minha parte comigo mesmo. Falei, putz, eu achava que eu sabia bem, eu tinha boa formação, tinha boa cultura, tinha boa vivência, fui preparado, fiz tudo. Cara, de repente eu percebi que eu sabia muito pouco. Que, eu acho até hoje que eu sei muito pouco, mas realmente eu acho assim edificante você poder trabalhar com pessoas que sabem mais do que você. Trabalha com gente que é mais medíocre do que você, não leva a lugar nenhum. Eu nem queria uma cerveja, gente, mas só fui lá pegar um pouquinho, pegar uma coxinha para mostrar para vocês que é para fazer isso, tá? Então, e para quem está online, na próxima vez, venham aqui que tem uma cervejinha. Janser, qual a próxima? Daniela perguntou, você falou dos 6 pilares, inclusive, da certificação CFP, se os 6 pilares são os mesmos lá fora também. Eu acho que vocês podem até complementar, mas sim, é padrão, né? Obviamente que a certificação, ela não é válida, não é que não é válida, mas se você tirar o CFP na Austrália e vir para o Brasil, você precisa fazer novamente a certificação aqui. Então, ela é reconhecida, mas ela não tem o tom local, né? Por razões óbvias. Você vai falar em planejamento sucessório. Sucessão aqui é diferente de sucessão lá. Tributação. Então, tem diferenças e, obviamente, por isso a pessoa tem que fazer o CFP no local que ela vai trabalhar. Mas, respondendo a Daniela, as 6 áreas são as mesmas, porque são as áreas definidas pelo FPSB, né? Financial Planning Standard Board. Então, o FPSB é quem regula a certificação no mundo, né? Quem deu para planejar, IBCPF é planejar, falou, olha, tá bom, você pode fazer a certificação no Brasil, pode certificar as pessoas, etc. Tem que ter estas competências, tem que saber destas 6 áreas. Então, quando você vai fazer a prova para tirar a certificação aqui, tem as 6 áreas. Você tem que ter um conhecimento mínimo das 6 áreas, né? Cada módulo de cada área tem uma nota mínima de corte, então você pode tirar 10 em investimentos, mas se você não tirar a nota mínima em sucessório, você não passou. Daí você pode fazer só aquele módulo, mas tem isso. E isso é muito relevante. A gente, no ano passado também, o Tobias fez uma reunião com a gente, com um cara que tem o melhor curso dos Estados Unidos lá para a prova do CFP de lá. E ele foi falando várias curiosidades sobre a prova, sobre as competências, etc. E realmente é muito diferente. Tem todo um embasamento e conceitual, é tudo igual, né? A excelência, essas 6 áreas de conhecimento, etc. Mas quando você entra no tributário, no sucessório, no investimento, tal, cada país tem a sua particularidade. Então, não existe equivalências de CFP, né? Era essa? Daniela, espero que tenha recebido que a gente tenha conseguido responder. Se não, manda aí para o Janser, ele retoma aí com a gente de novo. Vamos lá. Fala seu nome, por favor. Meu nome é Edson. Eu atendo algumas famílias e alguns jovens. Eu queria saber, fora do país, qual é a idade
que eles começam a procurar o planejamento financeiro? Como clientes. Hoje, para entender um pouquinho o cenário, eu atendo algumas famílias e eu atendo alguns jovens. Então, nos últimos 2 anos, eu foquei um pouco nas redes sociais e esses jovens começaram a buscar o profissional. E isso eu achei interessante, porque o público, hoje eu atendo o público 40, 50, 60, 30 anos, só que agora muitas pessoas com 25, 23 estão buscando ajuda. Falam assim, olha, eu quero me aposentar com 50 anos. Então, eu queria saber, é normal lá fora também isso ou não? Isso através das redes sociais, que hoje eu sinto assim, muito aquecido. Obrigado, Edson. Legal, bacana. Olha, em parte começa até muito mais jovens e tem até alguns pais que levam seus filhos. Então tem pais, se você vê, às vezes, nos artigos de jornal, que tem pergunta o que eu faço com a mesada para educar meu filho financeiramente. Se você lida com esse público mais jovem, você sabe disso também. O de 20, 25 anos já é um jovem adulto, já está numa outra esfera. Por favor. Eu fui fazer um planejamento financeiro para um médico. E aí, quando eu terminei minha apresentação, ele falou assim, Edson, você vai me ajudar, mas quem precisa de planejamento é... Ele já trouxe isso que você falou. Exatamente. E no Brasil, hoje, a gente já tem algumas pessoas que se especializaram até nesse nicho. Né? Então, eu cito aqui só a Cássia... me fugiu, da Kino, por exemplo, como um exemplo, mas tem outros também, especializados exatamente nesse público, se bem que eles normalmente dizem que se você quer dar educação financeira para a criança, você tem que dar primeiro para o adulto, normalmente, quase sempre. Que é a parte comportamental, de novo, por causa do exemplo, né? Ou se você pega alguém que nem a gente, um pouco mais cabelo branco aqui, que vivemos bastante tempo para inflação e tal, e a gente pegasse nosso filho fazendo poupança, a gente dava uns tapas nele, falava assim, é trouxa, meu, com a inflação daquela. Enfim, então tem assim, uma série de coisas, assim, deformações que vão indo. Voltando lá fora, só um exemplo interessante, que até o Leandson teve comigo lá, acho que só você estava comigo na Boston, como é que chama a empresa? For Grown-Ups. Society for Grown-Ups. Então, é uma empresa que focou, tem toda uma história mais comprida atrás, que não vou tomar o tempo aqui, mas no fundo era assim, que nem um lounge aqui, um Sky Lounge, com cafezinho, etc. e tal. E você entrava lá dentro e tinha um cardápio. Então, você podia consumir um Nespresso, você ganhava um Nespresso e 10 minutos de planejamento financeiro. Aí você podia pegar uma degustação de vinho, que era 3 horas, com 4 vinhos do Napa Valley, que custava $200, assim, ou qualquer coisa, né? Assim, tinha que ser um grupo, e planejamento financeiro durante 2 horas. E qual era o público-alvo? Eram os jovens, e eram passantes na rua. Então, o cara não precisava ter uma fortuna para fazer o negócio. Ele podia entrar lá dentro e tirar uma dúvida, cara a cara, e todos que atendiam lá dentro eram CFPs, todos qualificados. Não tinha nenhum aventureiro lá dentro. Só um exemplo. Só para complementar, eu tenho lido bastante lá fora também, essa geração, eu não sei direito, é a geração Y, os millennials, o pessoal mais jovem, e tem tido uma discussão muito grande lá fora em como você faz planejamento para esse pessoal. Porque existe o interesse, mas é completamente ou muito diferente com a entrega que se fazia quando vai para os Estados Unidos. Eles falam muito dos baby boomers, né, que é a grande população que consumia planejamento financeiro. Então, os baby boomers, eles sempre tiveram um foco muito grande na gestão do patrimônio. Eles tinham patrimônio, queriam se aposentar e perpetuar dinheiro, perpetuar os recursos do patrimônio. E aí vem essa nova geração que ganha um bom dinheiro, ou um dinheiro razoável, não tem patrimônio, e a indústria local começou a se reinventar. Eles estão precisando se reinventar, porque não tem mais patrimônio para ali ter uma cobrança do cliente. Ali tem que ter uma entrega de serviço, uma entrega diferente. E aí tem várias empresas, diversas empresas que começaram a focar e fazer um target nesse mercado de jovens,
que dizem, né, é um mercado gigante que vai vir, poucas pessoas atendendo ainda, então o pessoal fala que é um certo oceano azul ali, mas que vem cheio de questões de tecnologia, de velocidade, um pouco mais pragmatismo, que se você souber entregar isso, você pode pegar uma fatia interessante do mercado. Só uma complementação rápida em cima dos baby boomers, que sou eu, e as próximas gerações, são XYZ. Esse XYZ, que é meu filho também, e tantos outros que falam, pai, menos, né, não perturba, olha o mico, não sei o que lá, etc. Eles também crescem. Em alguma hora, eles também precisam de um ombro amigo. A pergunta do Edson acho que foi muito boa para a gente trazer um tópico que eu queria trazer aqui para a gente discutir, que surgiu 2 semanas atrás, quando uma pessoa me procurou e tinha experiência como agente autônomo, etc. Ela falou, cara, puxa, eu queria discutir com você, estou querendo abrir Eu fui apresentada por uma amiga, e ela falou, olha, eu estou com uma ideia de abrir uma empresa aqui de investimento para mulheres, muito focada numa empresa que tem lá fora, agora me fugiu o nome da empresa, o que você acha? E daí a gente foi vim conversar com ela, falou, olha, além de investimentos, já pensou em planejamento financeiro, etc. E daí a gente acabou conversando sobre isso e sobre nicho, né? E nichar empresas, né? Que é o que a gente fala, né? Então, eu queria a opinião de vocês aqui, todos, não só dos dois, mas de todos, mas começando por eles aqui, em termos de como é que vocês veem isso lá fora. Assim, empresas de nicho, como é que nichos que existem lá que são atacados por empresas específicas, né? A gente falou de Ameriprise, Edward Jones aqui, que são colossais e que atendem todo mundo, mas o que vocês já conhecem, já ouviram falar de empresas que atendem um certo público e como é que vocês veem, eventualmente, isso vindo aqui para o Brasil? Bom, eu acho que se eu pegar a Suíça como partido, o nicho é endinheirado, high net worth individual, mas é um nicho. Eu amanhã vou apresentar para você um cara que acabou de ganhar, que herdou dos 100 milhões de dólares da venda da empresa família. Você está à vontade? É bacana, a ideia é bacana, mas assim, é um nicho. Você tem outra conversa. O nicho de 18, 20 anos, 22 anos, é um nicho. E quem souber se comunicar com eles, eu sou tiozão. Tem alguns deles que vão gostar, mas a maioria vai achar que eu sou um saco, porque eu preciso de e-mail, não faço lá pelos aplicativos, não sei das quantas, etc. Então, não é comigo que eles querem falar com alguém outro. Tá tudo certo. Tem algumas horas que talvez se alguém outro vai me procurar porque tem uma coisa que ele não vai conseguir transmitir para eles. Tá tudo certo também. A gente é muito cooperativo nessa profissão, é o que a gente tem que ser, porque a gente não sabe tudo, né? Outros nichos, mulheres, você falou, olha, um nicho que a gente fala muito e não é preconceituoso em absoluto é LGBT. É um público enorme. Eu era de hotelaria, falei para vocês. Virou um público enorme, importantíssimo segmento de negócio na área de hotelaria e turismo. Na área de finanças, hoje é um público enorme. No FPA, hoje tem palestra para esse público. Idosos. Empresas que atendem, que têm um foco nesse público. Ninguém exclui os outros, mas o foco é nisso, né? Idosos. Vocês têm acompanhado as conversas muito fúteis aqui no Brasil sobre previdência, é uma coisa muito séria. Deve ser levado muito mais a sério, porque nós vamos ter um problema sério com isso. Mas, cara, eu hoje sou oficialmente idoso, né? Acima de 60 anos, já posso estacionar onde eu quero, mais ou menos. Mas eu considero que, de fato, não sou, mas em algum momento eu vou ser também. E nós temos outras necessidades, nós temos outras preocupações. E muitos de nós não aprendemos com 20 anos o que é planejamento financeiro. E hoje a gente tem que correr atrás, em parte. E somos muitos, não somos poucos, né? Não estamos desesperados, não estamos dormindo na sarjeta, mas temos outras preocupações e precisamos de alguém que tenha outra compreensão, conheça outras soluções, tenha outro enfoque. Tem a questão da racial. Infelizmente ou felizmente, enfim, é assim. Você mencionou mulheres, homens. Se você ouviu a Renata outro dia esculachando lá o Bolsonaro por causa de diferentes mulheres e homens, enfim, não estou tirando razão. Aliás, o único que atrapalha aquelas entrevistas da Globo são os políticos, né, que ficam interrompendo eles. Mas é interessante a opinião da Renata e do Bonner. Mas de qualquer jeito, você tem, por exemplo, os negros, os brancos, os amarelos, chama de que podem ser nicho. Não é racismo, não é separar, não é nada.
São nichos com necessidades diferentes. Não especificamente, eu não vou falar especificamente da Austrália, mas algumas empresas que eu vi que tinham um nicho muito focado, e teve uma que me chamou a atenção, que era uma empresa que fazia planejamento financeiro para jogadores da NFL que se aposentavam. Então, os caras eram muito... Isso me chamou a atenção, ou seja, é muito específico. E eu acho que a grande dificuldade de nichar, né, de fazer nicho, é aprender a falar não para todo o resto. Então, acho que é uma dificuldade que todos nós temos, porque você tem que ter uma confiança e falar não para muitos prospects, muitos leads e poder focar naquilo. Mas eu acho sensacional, porque imagina a entrega que aquele cara tem quando ele pega e faz um contrato com um ex-jogador da NFL, o tanto que ele não sabe do mercado. Deixa eu complementar, porque a gente visitou a NFL, junto com o grupo de estudos, foi em Washington isso, né? No fundo é um sindicato, e eu sou um pouco arredio com os sindicatos, porque o que eu tenho visto pelo mundo não é muito positivo. Não, é verdade. Na raiz foi uma coisa necessária, por causa da opressão dos trabalhadores, etc, mas acabou virando uma outra instituição de poder e de política, acabou, né, na sua maioria. Mas aquilo lá que a gente viu foi um exemplo digno de louvor do empenho que eles têm pelos associados deles, pelos afiliados deles, pelos esportistas, nesse caso são aqueles brutamontes, jogadores de futebol americano, que tem muito nos músculos e pouco na cabeça, muitas vezes, e que tem uma carreira muito curta. Uma coisa que aqui falta, eu tentei trazer isso aqui uma época atrás, com idealismo para o futebol, por exemplo, falei com algumas pessoas que montaram escolinhas de futebol aí num nível bastante alto, mas, cara, é difícil prosperar, então precisa de muito idealismo para levar para frente, e faz muita falta. Se pensa essas várias escolas que tem aqui, se a gente pudesse levar para essa gurizada toda, a hora que despontar, bem melhor. Muito bem, vamos lá para online. Ronaldo perguntou para vocês qual que é o modelo de remuneração mais comum nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália, do planejador financeiro. Então vou começar com a Austrália e eles falam dos outros. Na Austrália, ainda o modelo lá é muito forte, o modelo de comissionamento e o modelo de AUM, Asset Under Management, né? Então é o grande, 85% da indústria ainda tem o foco em produto, mas isso nitidamente está mudando, né? Acho que é uma nova era aí na indústria financeira, e isso é recente, talvez de 5, 10 anos para cá. Então, mesmo lá, já existe uma grande força do pessoal que falam, são os independentes, né? Então, aqueles provedores de serviço que não são filiados a nenhuma instituição financeira e que vendem serviço. Então, hoje tem a associação maior, que é a FPA, que é como se fosse a FPI lá também, que é a Associação de Planejamento Financeiro, mas já surgem outras associações menores de independentes que estão começando a fazer barulho, começando a gritar lá que, cara, a gente tem que olhar isso de forma diferente, e vem crescendo, ainda timidamente, mas vem crescendo, e acho que é uma tendência mundial. Nos Estados Unidos, que eu vi lá no ano passado, que eu tenho lido, a maior parte ainda cobra percentual dos ativos. Então, mesmo para fazer o planejamento financeiro, não só a parte de investimento, mas mesmo o trabalho de planejamento financeiro é cobrado em cima de um percentual dos ativos que a família ou tem sob gestão na casa, ou do total de ativos que ela tem, mas tem uma cultura ainda muito de percentual sobre ativos. Nos Estados Unidos tem uma discussão muito grande também dessa questão de ser só honorários, não ter rebate, e tem uma associação só de fee only, que acho que é NAPFA, se não me engano. São xiitas, completamente xiitas, tipo, Ku Klux Klan, quase. Essa discussão lá muito forte em relação ao rebate. Mas mesmo em não tendo rebate, tem uma cultura ainda muito de cobrar sobre ativos sob gestão. Obrigado. Eu acho que os 4 modelos mais básicos globalmente são para quando envolve ativos financeiros, percentual sobre os ativos, assets under management, né? Isso é um modelo bem global.
Um outro modelo bem comum, obviamente, que mistura aí interesses, também pode gerar conflitos de interesse, é a questão de corretagem, giro, compra-venda, compra-venda, compra-venda. Você pode fazer isso tentando o melhor resultado para o cliente, mas a experiência mostra que dificilmente você vence uma boa estratégia feita no começo, com uma boa anamnese, com um bom quadro inicial, e depois você pode buy and hold e ficar quieto, que dá no mesmo, na maioria dos casos. Não é que você faça uma administração sem atividade nenhuma, mas não tem que ficar comprando bem o tempo todo. A outra questão, obviamente, é dos rebates aí dos provedores. Você compra um produto e ganha um percentual, uma comissão. E aí, nos Estados Unidos, contrariamente a muitos outros lugares, você pode fazer tudo. Você pode fazer as 3 coisas, 4 coisas ao mesmo tempo. Pode ter um modelo híbrido. A única coisa é que você tem que ser transparente com o seu cliente. É o tal do dever fiduciário. Então, não tem problema. Tá? No Brasil, com essa questão do agente autônomo, do consultor, isso ficou meio comprometido. Na Austrália, nem se diga. Na Inglaterra, na Índia, idem. Então, assim, qual que é o modelo comum? Não tem. Tem também modelo por hora. Tem modelo, tem para tudo. Acho que você tem que ver o que fica bom para você, para o seu cliente, e ser transparente. Essa é a primeira coisa. O que a regulamentação permite e não permite. Se é que temos alguém do público aqui querendo falar alguma coisa. O estagiário? Oi, tudo bom? Boa noite, pessoal. Bom, queria complementar essa pergunta, que é bem interessante, de tipos e formatos de cobrança, porque a Austrália, Inglaterra e Estados Unidos têm uma certa base, vamos dizer assim, comum, que é a questão de ativos, é uma questão cultural e a forma como é tratada há muito tempo. Mas acho que o Tobias, acho que ele vai lembrar de um... Exato, você lembra dos holandeses? Então, a gente teve um momento em Baltimore, que a gente foi no ano retrasado, e nós tínhamos uma mesa, um happy hour, enfim, um jantar, que depois o Tobias transformou em happy hour, e ali tinha representantes de vários países, e tinha um grupo muito forte de holandeses, um grupo grande de holandeses ali, e acabou tendo um embate sobre a questão de como cobrar. Então, por exemplo, os holandeses, o mercado tem mais CFPs que o Brasil, né, um pouco mais CFPs que o Brasil, sendo que é o tamanho de Minas Gerais, enfim, mas eles estavam falando justamente dessa questão do FII, da questão de honorários, da questão do formato de entrega, até porque a demanda dos clientes é muito semelhante de países, por exemplo, como o Brasil. Né? Então, aqui não é um mercado de trilhões de reais em investimentos. Os Estados Unidos é um mercado gigantesco de investimentos. Então, por isso que tudo gira muito, inclusive as ferramentas, formas de cobrança em cima de AUM, Asset Under Management. Em outros mercados, por exemplo, aqui, que mal tem a cultura de investimentos, dá para perceber que o foco do planejador financeiro ele é muito mais holístico, muito mais ainda de ajudar a pessoa, outros problemas. A gente fala aqui, isso aqui boa parte não, mas tem um percentual aí, 15%, 20% que tem dívida. Ele contrata o planejador financeiro. Então, por isso que esses formatos de honorários, de pacotes de horas, enfim, de um acompanhamento específico para a cobrança de FII, ele é muito comum em países que estão decolando no planejamento financeiro. Então, isso que eu percebi bastante nesses embates, os países que estão ainda começando, engatinhando e começando a decolar, ele ainda tem um formato muito voltado para horas. Né? Os Estados Unidos já está indo para a 3ª geração de planejadores. A preocupação é como as empresas vão passar essas práticas, né, para outras pessoas. Então, ali realmente gira muito no AUM. Então, esses modelos híbridos, ou só FII, ou só Asset, depende muito do mercado, se for respondendo para o Ronaldo, dependendo do país, mas também um pouco da cultura e de que momento que esse mercado está, qual o desenvolvimento dele. Né? Aqui no Brasil, seria muito difícil, por exemplo, num primeiro momento, uma cliente com 10, 20, 30 mil, você ainda cobrar em cima desse asset. Né? Então, por isso que é um formato um pouco diferente. Vamos lá. Pegando um pouco esse gancho que você trouxe sobre o nível de desenvolvimento dos mercados, a gente tem um mundo cada vez mais globalizado, tem cada vez mais movimentação de pessoas ao redor do mundo e, obviamente, essas pessoas querem investir na forma que é mais adequada para elas. Embora tenha o Financial Planning Standards Board tenha os parâmetros básicos do que é ser um CFP ao redor do mundo, as práticas de mercado variam, tanto por questões regulatórias tributárias, como também por questões culturais. Como que na experiência de vocês, conversando com profissionais de outros países, vocês veem, por exemplo, um brasileiro que vai morar em outro país e queira fazer um planejamento financeiro, qual é a diferença do tratamento que ele tem aqui do tratamento que ele teria num outro país e como que
a gente consegue fazer isso ser feito de uma forma mais tranquila ou não dá para fazer de uma forma mais tranquila? Obrigado. Posso começar? Tá, já comecei. Fernanda, minha amiga de antigamente, que eu não lembro o nome, né? Já temos 2 Fernandas, pelo menos, que eu saiba. Bom, o nome popular. Eu lido muito com esse público. Tá? Então, acho que tem, muitas vezes, é aquela coisa engraçada que as pessoas sempre chegam para a gente falar sobre investimentos, e no fundo não é isso que é importante. Aliás, se nós soubéssemos fazer investimentos, nós estaríamos aqui às 9 da noite, nós estaríamos porque a gente gosta de estar com vocês, mas a gente não teria que estar trabalhando, a gente poderia estar jogando golfe, né, na mesa, né? Poderia fazer outras coisas. A gente não sabe. A gente tem ideia, a gente estuda muito, a gente se aplica, a gente procura, etc. A gente sabe fazer a anamnese, entender o que realmente você pode e o que você não pode, o seu perfil, o que você aguenta. Né? Esse tipo de coisa. Então, quando a pessoa vai para o exterior, tem preocupações primárias. Em primeiro lugar, por que está indo? Será que é isso mesmo? Pensou em todas as consequências de ir para fora? Você mencionou família, ficar longe, 15 horas de voo para poder ver a mamãe e o papai de novo, o filhinho. É chão, né? E muito dólar também. Então todo esse planejamento. Depois tem a questão do pre-immigration, do tax planning. Dependendo do país que eu vou, se eu não pensar antes, a conta vai ser muito cara depois. A questão sucessória, como é que funciona? Então, tem um monte de assuntos que são mais importantes do que a questão dos investimentos, que, claro, também é importante. Acho que parte da sua pergunta foi como é que as pessoas lá fora tratam isso. Pensando que as pessoas elas tendem a gente tem uma tendência a ter maior mobilidade entre países, como que alguém que tem um planejamento financeiro aqui consegue levar isso para outro país? Porque no fim o planejamento é uma reflexão, é um reflexo da vida da pessoa. A partir do momento que você muda de país, a sua vida muda, o seu planejamento tem que refletir isso. Mas é um planejamento feito numa cultura diferente, com regulações diferentes. Como fazer isso de uma forma tranquila? Não muda muito. Então, a forma mais tranquila, agora eu vou puxar a sardinha para a nossa brasa, é você sempre ter um CFP te acompanhando. E está parecendo piada, mas não é. Por quê? Porque tem um common standard. Tem padrões semelhantes. Podem ter variações de país para país, mas você fala... se você tem um problema jurídico, você vai no advogado, aquela sua banca de advogados aqui de São Paulo talvez não tenha representação nos Estados Unidos e na China, mas eles têm representantes com os quais eles se entendem bem, que eles conhecem, que sabem que falam tem o mesmo enfoque que neles, não é isso? Mesma coisa. Então, eu sei que qualquer CFP no Japão, na Suíça, na África do Sul, etc., nos Estados Unidos, tem um standard parecido que no nosso, inclusive ético. Não é que ele é santo, mas tem um código de ética muito similar com o nosso. Então, eu recomendo com muito mais confiança você, para um colega CFP em Milwaukee, que eu nunca vi na minha vida, do que para um cara que eu não tenho ideia. Se eu preciso de um CPA, um cara que é o... como é que fala CPA? É o accountant, né? O cara o contador no Nebraska, eu vou para um CFP e pergunto para ele qual é o CPA que você me indica. Mesmo que eu não conheça nenhum nem outro, mas a ponte é muito de confiança. E aí o meu expatriado tem uma grande chance de ter uma boa continuidade. E aí outra coisa, acho que é a parte de educação, se você concordar comigo, com o cara que está se movimentando e falar para ele que, cara, não seja comodista, olha as 2 pontas antes de andar. E não economize, porque o advogado daqui nunca vai conseguir falar tudo que o advogado de lá consegue falar, nem o de lá daqui, mesmo que eles tenham as 2, talvez, licenças. Só para complementar nesse ponto, como a gente é um profissional generalista, né, a gente busca o especialista dependendo do assunto. Então, parte do nosso trabalho, como é entender o cliente, entender a demanda, se ele está aqui, se ele vai mudar, ele continua sendo o ser humano com as vontades e os desejos e os objetivos de qualquer pessoa que esteja aqui ou esteja lá fora. O que vai demandar é a parte técnica. E como a gente tem esse perfil generalista, de cara, a gente, obviamente, que tem eu esqueci o nome da competência, né? A gente tem que
como chama? Perfil da competência, a gente tem que saber se a gente não é competente para aquilo e indicar um profissional, ou a pessoa busca um profissional lá fora. Eu tenho casos assim, casos de clientes que eu trabalhava aqui e tiveram no planejamento se mudar, e se mudaram, e são meus clientes até hoje, e fica muito tranquilo. Agora, talvez aí tem também um bom nicho, né? Se especializar em pessoas que vem para cá, vai para lá, e a complexidade é alta. Então, se você tiver esse conhecimento, o teu nível vai ser alto. Só complementando, tem muito pouco planejador que entende disso, mesmo CFPs. Muito poucos. Fazendo um pequeno propaganda, então, dia 11 de setembro, lá na GFA Itaim, às 8 da noite, a gente vai fazer uma palestra sobre preparação para sair do Brasil, aspectos tributários e de investimento. Então, já ficam aí sabendo, vai ser uma palestra aberta com um advogado. E eu trouxe um caso para o advogado, coincidentemente, esta semana, de um amigo, na verdade, não é cliente ainda da GFI, mas que ligou e falou, cara, eu estou com uma situação e eu provavelmente vou mudar para os Estados Unidos no ano que vem. O que eu preciso fazer? Ele falou, bom, primeiro você precisa ver a palestra do dia 11, obviamente, mas eu já marquei uma reunião com esse advogado, falei com o advogado, falou, o que ele precisa fazer? Falou, a gente tem uma série de coisas que precisa olhar, vai mandar uma lista de documentos, etc., para a gente olhar com preparação, falou, e já vamos ver, me fala para onde que ele vai, né, em que estado que ele vai, para a gente já olhar um advogado lá, para olhar as coisas de lá. Exatamente, porque tem muitas leis estaduais e municipais, inclusive, mas assim, mas aí tudo bem, vamos, né, cobrir 95% já é melhor, né? Então é bem isso, mas tem muita carência por profissionais que entendam disso e, infelizmente, como brasileiro, tem muita gente indo embora, né? Não necessariamente pensando em tudo isso e pensando em todas as consequências, não só tributárias, econômicas, de família, etc. Tem uma amiga que perdeu o pai um mês atrás e não pôde vir porque ela está na época de renovação de visto, não pode sair dos Estados Unidos, senão não entra de novo. Fazer o quê? Ficou lá. Pensou nisso antes de mudar? Não pensou. Pergunta online? Boa. Ronaldo, ele fez outra pergunta aqui também. Quais os maiores desafios encontrados na profissão no Brasil, considerando a experiência no exterior? Eu acho que eu não sei se sou a pessoa certa para responder, porque eu trabalho sozinho. Então, porque eu acho que uma coisa que é enorme no Brasil, em muitas áreas, é a mão de obra. Qualificação de mão de obra. Talvez vocês, como GFI, que tem aqui mais pessoas trabalhando, entendam melhor o que eu estou dizendo. Então, quando você depende de terceiros, e às vezes é a qualificação técnica que falta, às vezes é a atitude. Então, eu trabalho com parceiros, é claro, porque eu não sei fazer tudo, nem posso fazer tudo sozinho, e eu percebo esse problema de atitude. Então, eu tenho uma atitude X quanto ao serviço, eu nunca venho aqui com cerveja só para mim, eu sempre trago para os outros. Obrigado pela minha. Mas são detalhes de atitude que mudam tudo. É horrível, cara, eu sei. Mas eu acho que esse é um grande desafio. A questão cultural, você tem a home bias em todos os lugares, então o brasileiro que acha que o umbigo dele é o centro do mundo, o americano pensa a mesma coisa, né? Não vejo como desafio. Acho que o desafio no Brasil é quando você parte para a parte de investimentos. O tamanho diminuto do nosso mercado, a gente não representa nada em termos globais. As pessoas relutam muito em diversificar globalmente. Agora abriram um pouquinho, porque com as taxas de juros mais baixas e blá, blá, blá e tal. Mas é uma ilusão também, muitas vezes, e quando já era importante, antes não davam valor. Então, mas são problemas culturais, problemas de educação. Eu vejo isso, por favor. Eu vejo um desafio adicional para a gente aqui, que é a falta de referências locais. Então, são muito poucos planejadores, são muito poucos profissionais, são pouquíssimas empresas. Então, quando a gente fala nos Estados Unidos, lá, que são milhares de empresas, né, a gente foi em empresas lá, enfim, no subúrbio de Nashville, e tinham lá 4 empresas. Empresas mesmo, com 8 pessoas, 12 planejadores, 50 pessoas. Então, aqui a gente tem pouquíssimas empresas. Então, para você não só trocar, mas precisa saber, poxa, o outro está fazendo isso, será que a gente não deveria fazer também? Então, não tem referência, né? Então, isso eu acho que é uma dificuldade que a gente tem aqui ainda hoje, que é importante. É uma dificuldade
eu acho que muito pela falta de conhecimento da população, mas aí eu acho que também eu reverto para a oportunidade, né? A gente tem um mercado, se a gente pegar o Brasil, que tem 20 e poucos anos de uma história econômica um pouco mais estável, e a gente fala um pouco, né? É muito recente isso para uma história de um país. Então, a nossa profissão, obviamente, ela vai começando a ganhar relevância no Brasil porque o brasileiro começa a falar sobre esse assunto. Começa a entender que tem uma economia que tem um pouco mais de previsibilidade, de alguma forma. Começa a entender que tem lá na frente, que ninguém lá na frente vai cuidar deles, não tem mais empresa nem Estado. Então, a dificuldade que eu vejo comparado com o exterior é a falta de conhecimento das pessoas. Eu brinco que a gente aqui está abrindo a gente está numa floresta abrindo passagem com canivete, e é bem assim que a gente sente aqui, mas também é uma oportunidade porque ninguém está nessa floresta ainda, né? E tem um mundo a se explorar. É boa a colocação do Edson, ser procurado por gente jovem para fazer é um alento, né? Então, quer dizer que a gente está começando a aparecer no radar aí, né? O que mais? Alguma aqui? Aham. Não, por favor. Alguém avisou ele que a gente cobra na saída por número de perguntas? Eu não sei, esgotei a cota já ou não? Não. Então. Quem pergunta mais paga menos. Nessa relação de transparência que obrigatoriamente deve existir entre o planejador financeiro e o cliente, existe alguma situação em que o cliente ele pede para que você abra a sua situação financeira como planejador financeiro, falar, não, poxa, eu quero saber o que você fez, como que você está, como que você se planejou para que eu também tenha essa confiança, essa empatia. O meu lema é assim, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não, brincadeiras à parte. Não, eu nunca tive essa situação de fato, mas eu sempre fui muito transparente de cara. Então, eu nunca pretendi o que eu não sou, nunca comi a berinjela, arroz e caviar, né, usando meu slide de aula. Eu sempre achei que é uma boa política ser transparente. E como eu comecei minha vida nessa área financeira com high net worth individuals, todos eles punham... Cara, eu não tinha nem chegava nem à sombra deles financeiramente, né? Assim, eu estava bem, tinha tudo direitinho, minha vida estava toda organizada, nunca devi nada para ninguém, etc, etc. Mas não vou me comparar. E eu sempre fui super transparente, mas eu também não tenho complexo por isso. Nenhum, zero. Então, cara, eu nunca tive essa pergunta. O que sim, eu tinha a pergunta assim, mas você também investiria nisto? Vamos dizer, se a gente começasse a falar de investimentos, vamos investir em, talvez coubesse um pouco do mercado emergente, talvez coubesse um pouco de ações, e aí até a pergunta da Fernanda é questão de diferenças quando a pessoa muda. Então, por exemplo, se você fala de uma carteira conservadora nos Estados Unidos, está falando de 60% a 80% de ações. Se você fala numa agressiva na Suíça, está falando de 30% a 40% de ações. Então, são questões culturais diferentes, não tem certo ou errado. Mas aí, de novo, como o Daniel disse, o ponto focal do cliente dele é ele. E se ele for para os Estados Unidos ou para a Conchinchina, no fundo, os objetivos estão discutidos com ele. Não importa se ele está na China ou aqui, o percentual de risco que ele vai correr é o mesmo, porque você fez o trabalho com ele. Eu já ouvi muita pergunta de, bom, você venderia isso para sua mãe? Você venderia isso para o seu cunhado? Claro, cunhado, né? Qualquer brincadeira. Depende do cunhado. Mas na minha vida, de vir para a GFI, meu muito de rebate, né? Muito de venda consultiva. Então, várias vezes, o cliente já me perguntou, você comprou isso também para você? Isso sim. Não de perguntar como era a minha vida inteira, mas e muitas vezes eu tinha, de fato, porque assim, olha, eu tô te falando, eu tenho para mim. Agora, não necessariamente tudo que eu tenho para mim também serve, né? Cada... Mas aí, Jansen? A gente vai se encaminhando aí, 5 minutos finais de online. Boa. A cerveja continua aqui e o bate-papo também. Tem né? mais 2 aqui online. Vamos lá. Da Camila. Em média, existe muita diferença na remuneração do planejador financeiro no Brasil em relação aos outros países?
Essa é uma questão que a gente discutiu bastante com uma das empresas com que a gente falou essa semana, né, Daniel? Tem porque é mais desenvolvido, né? Então, principalmente nos Estados Unidos, é uma economia 10 vezes maior, é uma profissão muito mais sedimentada, né, muito mais conhecida. Então, obviamente, o planejador lá ganha melhor do que ganha aqui ainda, né? Então, o que eu gosto de ver isso como uma oportunidade também para quem está no começo, né? Fala que aquele que chega primeiro na poça bebe água limpa, né? Então, também é uma situação aqui. Mas lá, numa das empresas que a gente falou, por exemplo, o cara começando lá já tinha um salário fixo anual, e depois de 3, 4 anos, quando ele já tivesse alguma experiência, daí que ele ia começar a participar via percentual, etc., que era modelo dos mais seniors, né? E aí tem a questão do preparo também, que vai um pouco nessa linha. Então, é claro, aqui se a pessoa fala assim, ó, temos engenheiros nessa sala, amanhã você resolve você planejador financeiro, e vai simplesmente, vem aqui, assiste 3 palestras, aí põe um cartãozinho de visita, planejador financeiro. Se me desculpa, como engenheiro você dá 10 vezes a mim, como planejador financeiro você não deveria ter o mesmo valor que eu. Esse é um lado. Outro lado é o público que pode consumir você. Você tem um hiato muito grande, você tem aqui lá ser 1% da população brasileira que tem poder econômico para contratar um private banking, eu não sei das quantas, né? Porque tem o patrimônio necessário. E você tem 90% que nem planejador financeiro não consegue, não sabe nem o que quer dizer, como é que escreve planejador financeiro, né? Aí, então, você tem um hiato, respondendo a pergunta, eu sei de quem foi, Camila, você tem, obviamente, países, não só no planejamento financeiro, onde você tem uma remuneração mais adequada, vamos dizer assim, mais sustentável, pegando o caso da Suíça de novo, aqui que eu sou suspeito, mas se você não tem ninguém, fome lá, uns poucos casos, e muito azarados ou desajustados. Fora isso, não existe isso. Já nos Estados Unidos você tem homeless, você tem uma série de coisas, mas no fundo é um país onde você, se você se esforça, você faz, você tem grandes chances de dar a volta por cima. E depois tem outra coisa, o homem ora em muitos países, outros é muito diferente daqui. Aqui você tem muita gente na sua família que é qualificada, que fez universidade boa, que tudo, e que para arrumar um emprego já rala pra caramba, e que quando arruma ganha, lá sei, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, e tá achando o máximo. E a bem da verdade, sem falar que 2, 3 salários mínimos é pouco dinheiro, mas a gente sabe que numa cidade de São Paulo não te leva muito, muito longe. Não, acho que concordo com vocês. Nessa conversa foi interessante quando o cara falou que um planejador júnior, né, um cara com 4, 5 anos na empresa dele, ganharia algo em torno de $120 mil por ano. A gente está falando em $10 mil por mês, o que com certeza representaria muito mais, de repente uns $20 mil aqui de poder de compra por mês ou algo em torno disso. Então tem uma diferença grande, mas eu acho que aqui a gente ainda está numa área de muita descoberta, até com relação à precificação, modelo, é tudo ainda muito, a indústria ainda é muito embrionária, né? E aí, com certeza, isso vai evoluir e vão surgir novas formas de cobrança. A gente aqui é prova viva que discute isso a todo momento, em como criar mais valor e poder ter uma remuneração cada vez maior, desde que também não afete o cliente, e por aí vai. Alguma local? Mais? Fala aqui. Do Rafael e o Márcio fizeram perguntas bem complementares e são as últimas aqui. Em relação a softwares, como é que é o mercado lá fora e se essas ferramentas estão vindo para o Brasil? E se no Brasil existem softwares semelhantes ao Money Guide Pro ou o eMoney, que é usado nos Estados Unidos para o planejador financeiro? Como diriam nos Estados Unidos, I wish, né? Adoraria que tivesse alguma coisa parecida, não tem nada parecido aqui com o Money Guide Pro, com eMoney, ou nada. Infelizmente, ainda estamos longe disso. Está aí uma grande oportunidade de mercado, né? O eMoney fala que é um software construído por planejadores para planejadores. Então, quem sabe algum planejador aqui no Brasil monte o seu software e depois venda para outros planejadores. Certamente tem bastante mercado aí para isso. Não vejo no Brasil, infelizmente, ainda nada parecido,
Tem assim, simulador de carteira, tem um CRM, tem, né, um consolidador de investimento, mas são coisas muito esparsas e que não se conversam entre si, até onde eu conheço. Né? Pode? Acho que só é legal contar. Eu visitei uma vez um multifamily office e eles têm, não chega a ser eu não conheço essas ferramentas que tem nos Estados Unidos, mas a ferramenta que eles têm para fazer planejamento para clientes é muito interessante, porque não é só um agregador de investimentos, como você teria, por exemplo, numa corretora ou num banco. É uma ferramenta que eles mesmos desenvolveram no próprio escritório, que tem todo o planejamento financeiro do cliente. Então, ele tem um resumo, que você consegue ter alguns gráficos com os inputs principais de como está constituído o portfólio, quais são as projeções, algumas coisas de economia, e dentro desse resumo você consegue esmiuçar absolutamente tudo. Então, um dos campos você abria, você tinha toda a previsão orçamentária daquele mês, assim, de todas as despesas domésticas, familiares, corporativas. Você tinha um outro conteúdo que era voltado para projeção de investimento para um prazo curto, médio e longo. Então, acho que provavelmente, se existem, são ferramentas ainda próprias que não são divulgadas no mercado. Obrigado, Fernanda. Muito bom. Eu acho que, corroborando com você falou, eu não sei qual, a sua empresa começa com T? Não. Então eu sei qual que é. Você vê que tem muitas. Essa, no fundo, veio de uma outra empresa, na época que o sócio dessa empresa nova era sócio lá, foi desenvolvido na época, era mais na área de seguros, e acabou transferindo para cá e desenvolvendo uma ferramenta muito boa, e eu fiz a proposta para essa pessoa de fazer um white labeling, ou seja, de vender essa ferramenta no mercado para quem quisesse, cobrando, para a gente poder usar lá e imputar os dados todos, enfim, teria que ter acordos de confidencialidade e tal, seria uma coisa muito interessante dentro do formato que você falou, Caco. Eu tenho defendido muito na minha gestão, quando eu era prefeito, não. É época agora para essas coisas, né? Não, dentro da Planejar, a Planejar às vezes tem tudo para todo mundo, que nem meu canivete suíço, e trazer as soluções prontas para o mercado. Eu sou contra. Sou contra por quê? Porque eu acho que tem tanta oportunidade para a gente do mercado fazer isso, de eu juntar meu expertise de planejamento financeiro com a expertise de alguém outro que é o bam de programação, de não sei o que lá, e fazer ferramentas. Então, este caso dessa empresa tem uma ferramenta realmente muito boa, que infelizmente é acessível a muito pouco às pessoas, poucos clientes, acho uma lástima. Já manifestei essa minha opinião para o sócio principal da empresa, um dos 3 sócios principais. Tem outras empresas que têm soluções, a própria GFI tem soluções em partes das coisas, tem várias outras por aí, eu sei de vários colegas nossos CFPs que desenvolvendo coisas, então eu não vou ficar falando nomes aqui, porque se eu não mencionar um, eu teria que mencionar todos os outros para não criar constrangimento, mas tem vários aí fazendo, mas é tudo ainda coisa proprietária. Eu sei que tem algumas plataformas que estão tentando oferecer parte desses serviços, né, para que planejadores possam se plugar em cima, isso não existia, já é um bom começo. De novo, o GFI é um exemplo, mas tem outras aí no mercado também oferecendo soluções, não é isso, Leandro? São em partes, dependendo do que se prioriza. Coisas do nível Estados Unidos ainda não tem, porque também não tem mercado. A gente tem explorado muito, a gente trouxe uma solução aqui juntos para a GFI, que é na parte comportamental, de análise de perfil, chama Financial DNA, que é uma solução americana, e que a gente traduziu parte para cá, está usando aqui, a GFI está usando com todos os clientes dela, acho que com razoável satisfação também, mas é um caso raro, onde tem um investimento muito grande meu, de mais 2, 3 pessoas, de fazer isso virar viável, porque economicamente esquece, não tem público ainda. Não tem profissional suficiente para comprar a ferramenta. Então, se você vai numa e-money e fala, cara, vamos para o Brasil, eu falo, pô, Brasil, é bacana. Aí você fala 208 milhões de habitantes, 208,5, né? Aí o cara fala, legal, e quantos planejadores financeiros? Você fala 4 mil, sendo que são 500 independentes. Forget it. E traduzir é fácil. Você contrata lá na Conchinchina um tradutor por internet, mas o problema depois na Google aí também não pega pesado, mas depois você tem que tropicalizar, você tem que adaptar toda a parte tributária, a parte legal, você tem que manter isso atualizado. Cara, é um caminhão de coisa.
Muito bom. Bom, a gente, na verdade, está chegando no limite do nosso tempo aqui, principalmente para o online. Como eu estava comentando, quem está presencial continua a cerveja, ainda tem salgadinhos e sanduíches. Fica o convite mais uma vez, pessoal online, que puder vir nas próximas. E para falar da próxima, Janser, quer anunciar? Legal. Bom, a gente sempre faz esse meetup na última quinta-feira do mês. Só que na próxima última quinta-feira do mês, na última quinta de setembro, não vamos estar no Brasil. Vamos participar do grupo de estudos que o Tobias organiza desde 2008, certo, Tobias? Todo ano, há 4 anos, a gente vai junto com o Tobias para esse grupo de estudos, que é justamente buscar esse conhecimento que a gente traz para cá, visitar empresas, ir lá no congresso do FPA, que é o maior do mundo para planejadores, e a gente está convidando vocês não mais para irem com a gente, porque as já esgotaram, infelizmente, né, Tobias? No próximo ano a gente vai ter, estamos se organizando para conseguir levar grupos maiores. Mas a gente, como no ano passado, vai transmitir tudo que a gente conseguir lá através de fotos, vídeos, materiais que a gente tira foto e tudo por WhatsApp. Então, quem quiser fazer parte dessa lista de transmissão, entra nesse link, e aí tá o link aqui, depois pro pessoal online, já coloquei aí no chat, cadastra o seu WhatsApp, que aí você entra na lista de transmissão, onde a gente vai mandar esses materiais diários do que a gente estiver vendo lá fora. Foi bem bacana do ano passado, muita gente agradeceu, porque a gente realmente faz esse esforço de tentar compartilhar muito, não só da experiência, mas da emoção mesmo que a gente sente em estar respirando aquele mercado pulsante, né, já muito mais desenvolvido do que é no Brasil. Não vamos ter meetup em final de setembro, vamos ter em final de outubro, mas a gente vai sim manter contato através dessa lista de transmissão do WhatsApp. Mais um lembrete também, sabendo que o meetup é uma iniciativa da Academia de Planejamento Financeiro. As novas turmas da academia começam em outubro, então quem quiser saber mais, também no site academiagefai.com.br, dá para saber sobre as próximas turmas aí também, onde aí sim a gente compartilha também muito desse conhecimento nas aulas. Beleza, pessoal? Obrigado, a gente continua por aqui, mas pessoal online, é isso. Agradeço a participação até aqui e até o próximo via WhatsApp e em outubro, se tiver oportunidade, vem aqui com a gente para bater um papo também, tá aqui, aproveitar esse networking. Valeu, obrigado, boa noite.